Salve, salve, tripulante! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Farol. Eu sou o Dodge, sou astrólogo e tarólogo, cartomante oraculista. E eu tô aqui para falar sobre a questão da astrologia também, a visão dos céticos, né? Então sejam muito bem-vindos, que nesse vídeo a gente vai comentar um pouquinho. Vai ser uma reação, então nem vou demorar muito a entrar no vídeo aqui, porque é um vídeo longo. Ele tem mais de 1 hora e eu quero pegar aqui pontos que são pertinentes para a gente poder discutir. A priori, a intenção desse vídeo aqui é ser direcionado para as alunas do Missão Interestelar, para as participantes do nosso grupo de estudos do Tripulação Farol, para as mentoradas da Academia dos Astros e também, aliás, para as supervisionadas, né, da Academia dos Astros e para as mentoradas da Supremacia. Então, vamos abrir a discussão aqui para a gente trocar uma ideia, porque vocês sabem muito bem que meu ascendente em Aquário, simbolicamente falando também, representa esse meu lado de precisamos quebrar alguns paradigmas, precisamos quebrar algumas crenças que estão por aí, principalmente agora que Saturno está passando pelo signo de Peixes, né? Já já vai ingressar no signo de Áries, que representa isso, esse nosso olhar para as nossas crenças e o que precisa ser quebrado. E Saturno, regente de Aquário, fortalece esse ponto. Então, vamos falar sobre isso? Vamos entender de fato que alguns pontos que muita gente acredita ser astrologia, de fato não é, e que vai ficar muito difícil entender se elas não se abrirem à realidade e estudar um pouquinho. Mas a gente vai conversar um pouco também ao longo aí da nossa reação, nessa nossa live. Então, bora lá. Bom, gente, então, para quem ainda não me conhece, me segue aqui. Se você tá chegando aqui agora, eu sou astrólogo, até então humanista, não sei nem se eu já posso usar esse termo mais, né? Mas eu utilizo a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento. Sim, já nem gosto mais desse termo, porque ele já tá entrando numa forma muito defasada. Mas sim, ainda é autoconhecimento, mas eu gosto muito de utilizar a astrologia prática no seu cotidiano, de transformar em algo que você possa usar a seu favor e ter resultado. Muito além de falar de personalidade. Então nós vamos falar agora sobre o vídeo. Esse vídeo é do Daniel Gontijo. Olha só, Daniel Gontijo, ele é psicólogo, ele é neurocientista, né? Ele tem doutorado em neurociência e ele tá entrevistando uma ex-astróloga. Eu já achei o máximo aqui, gente, ex-astróloga, porque assim, até onde eu entendo, aquilo que você aprende não tem como se apagar, né? Einstein mesmo já dizia que a mente, quando ela expande, ela não volta ao mesmo tamanho anterior. Então, a partir do momento que você adquire informações, você não vai apagar, passar uma borracha naquilo que você aprendeu. Então, como você deixa de ser astrólogo? A não ser que ela esteja se referindo à questão do ofício. Aí, ok. Se ela não pratica mais esse ofício, se ela não lê mais mapa e tudo certo, ok, tudo bem, uma escolha de cada um, mas isso não faz dela uma ex-astróloga. E o conhecimento que ela adquiriu? Se é que temos muitos conhecimentos ali. Não sei, tô conhecendo ela agora, nunca vi ela. E já vi o Daniel. Daniel não. Daniel. Eu ia falar outro nome. Já vi o Daniel, já assisti uma outra live dele que ele contesta, inclusive, a astrologia também com outra pessoa que é do meio da astrologia. Que depois eu posso trazer aqui também pra gente conversar um pouquinho, que eu acho que seria bem legal, bem interessante, que facilitaria muito o seu entendimento também. Pelo menos para entender um pouco o que eu tento falar para o mundo e parece que o mundo não entende, não quer ouvir, todo mundo quer pegar a parte mística e esotérica da astrologia. Mas bora lá, bora pro vídeo, para não ficar muito longo, porque o vídeo já é longo demais, já tem aqui ó 1 hora e 6 minutos de vídeo. Então eu vou trazer um pouquinho para trás aqui, que ela se apresenta, ela fala sobre ela, porque eu assisti um pouquinho já, né, 2 minutinhos, então eu trouxe um pouco para trás para a gente poder pegar desde o começo. Então vamos lá. Até uma embolada, mas um dos tópicos que a gente vai conversar é sobre o conceito de astrologia, que se confunde muito com astronomia, pelo menos entre pessoas que não têm muito conhecimento a respeito dessas áreas. Queria que você explicasse um pouquinho o que é, no final das contas, astrologia, a que ela se propõe. A astrologia, ela se propõe a analisar a posição do Sol, da Lua e dos planetas em relação a signos, e se considera que a partir dessas configurações, isso possa dizer alguma coisa sobre a personalidade de alguém ou sobre o que vai acontecer, né, em relação à vida dessa pessoa. Então,
Ai, gente, eu já paro aqui. Já fica difícil aqui, né? Então a gente já começa com realmente essa crença popular de que a astrologia fala sobre quem é a pessoa, sobre a personalidade da pessoa, sobre o que vai acontecer na sua vida. De fato, nós temos a astrologia preditiva e os antigos usavam o posicionamento dos astros para entender os comportamentos da natureza, o que ia acontecer na natureza. Porque de acordo com esses posicionamentos, se você estuda um pouquinho também, você vai entender que de acordo com o posicionamento do Sol, a gente tem as estações do ano. Cada estação, o Sol vai nascer numa posição e vai se pôr numa outra posição diferente do que ele está acostumado. E aí o Sol também muda o horário, né? Quando ele nasce, quando ele se põe. Então tem estação que ele vai nascer mais cedo, tem estação que ele vai nascer mais tarde, tem estação que o dia demora mais, tem estação que o dia é mais curto. Enfim, então, de acordo com esse posicionamento, os antigos entendiam que, opa, o frio tá chegando, opa, tá na hora de plantar, ah, tá na hora de colher, ah, como o frio tá chegando, a gente vai ter que viajar para ir para outro lugar pra gente sobreviver. Ah, tá na hora de tirar a lã do carneiro. Tá na hora pra quê? Então, a astrologia é um grande relógio de observação para olhar para a natureza do que está acontecendo e como a gente ajusta a nossa vida. Com o tempo, e não tem muito tempo, tá, gente? É algo mais recente do que você imagina, que pela astrologia moderna começou-se a associar essa mesma visão de tempo para a personalidade, porque se a natureza tem comportamento, se a natureza tem uma personalidade, um sistema que funciona, nós também devemos ter. Então vamos olhar para os signos e para o ser humano e vamos comparar pessoas com signos. Só que isso daí, gente, se perdeu de vista, o povo começou a inventar um monte de moda. E hoje, de fato, eu concordo, vou ter que concordar com o Daniel aqui em alguns pontos, que a astrologia é uma grande bobagem para algumas pessoas, ou a forma como ela é praticada por algumas pessoas. Mas a gente vai falando sobre isso aqui ao longo do tempo, tá? Quando a gente fala sobre esses acontecimentos, é nesse sentido. A astrologia ela usa dos elementos do céu para entender o que acontece com os posicionamentos em relação à Terra, mas não é uma influência. A gente não entra no verão ou no inverno porque tal planeta está em tal estrela. Não, existe um ciclo, um tempo que esses planetas demoram para alcançar certas estrelas. Essa contagem de tempo é o que os antigos faziam para observar os acontecimentos da natureza. Hoje, a gente não precisa de muita coisa, porque a gente tem aí as tecnologias que já nos auxiliam, né? Você tem GPS, você tem ali a previsão do tempo, você tem, você sabe quando vai entrar tal estação, você já tem o calendário. Antigamente não tinha nada disso, então usava-se para isso. Mas vamos lá, porque ainda tem muita coisa, gente. Tem muita coisa aqui para acontecer. Então, Certo. a única coisa que tem de semelhante com a astronomia é o fato de que se considera a posição dos corpos celestes nas constelações. Fora Mas isso, fora isso, aí a questão da interpretação de como essa informação é importante é que muda. Nesse aham, caso, a ideia de que há uma influência direta sobre a vida das pessoas. show. E outro dia eu estava lá no meu Instagram, postei algumas coisas a respeito de astrologia, e teve alguém assim: ah, mas astrologia é pura matemática. Esse negócio aqui é super confiável, é científico. O que que você acha desse argumento, assim, que é pura matemática? Na Isso verdade, torna. envolve, sim, na verdade envolve matemática, sim. A gente precisa fazer uma série de cálculos para descobrir a posição dos corpos celestes, por exemplo, quando a gente faz um mapa astral de alguém. Então, tem que saber exatamente onde esses corpos celestes se encontram. Então, realmente, envolve uma série de cálculos. Mas é só até aí, é só essa parte. Sim, é verdade. É bem matemática, o posicionamento dos astros. A gente não pode esquecer também que a astronomia derivou-se da astrologia. Então, começou a calcular os astros, a distância, o movimento e tudo mais, justamente porque eles já olhavam naquela época para o céu, para as estrelas, para os planetas, eles já identificavam ali, né? Então eles já tinham essa experiência. E aí sim surgiu a astronomia, para calcular a massa de planeta, distância, luminosidade, gravidade, blá blá blá, tudo aquilo que você já sabe. Então, sim, a astrologia ela é matemática, ela é baseada em cálculos matemáticos, mas de fato vai só até aí. A gente não usa matemática e cálculos para fazer nada além do que entender os pontos. Na verdade, hoje em dia, gente, a gente não usa matemática para mais nada ali dentro, porque os aplicativos e os sites que calculam os mapas fazem isso tudo automaticamente. Antigamente, fazia-se tudo na mão, né? Pegava as efemérides, as tabelas de efemérides, fazia os cálculos para entender
todos os posicionamentos. Hoje não precisa disso mais não. Hoje tem calculadora, né? Graças a Deus, tem digital e os sites também eles já fazem tudo isso muito bem feito. O Tá? restante, né? Fora Uhum. isso, é tudo uma questão de analisar a posição desses planetas, e inclusive as relações que eles fazem, ângulos que eles fazem um com o outro, e a partir daí é, é, analisar como isso influencia a personalidade de alguém, por exemplo. Então, aí já. Uhum. E essa parte eu nunca vi bem explicada, eu nunca vi uma explicação bem embasada para isso. Por que esses astros teriam essa influência? Essa explicação eu nunca vi, né, numa Aham. boa. Se algo. Será por que que ela nunca viu essa explicação por aí numa boa, né? De por que que os astros, como que os astros influenciam as personalidades e as pessoas? Será por quê, hein? Talvez é porque isso não é astrologia, talvez porque não é assim que funciona e claramente não tem uma literatura para isso, não tem uma explicação para isso. É simbólico e hoje a gente se perdeu muito contato com o símbolo, porque a gente, principalmente agora, né, que a gente tem a internet, a gente tem facilidade de comunicação, a gente está perdendo cada vez mais a nossa noção simbólica das coisas, filosófica, representativa, tudo está se tornando cada vez mais objetivo, prático, ágil, né? Então os antigos colocavam simbologia para as coisas. A mesma coisa acontecia com os deuses. A criação dos deuses, os deuses greco-romano, por exemplo, que eles representavam é, questões humanas, né? Amor, a inveja, a loucura, o prazer, o medo, enfim. Então, são personificações simbólicas, mas quer dizer que tal deus ali greco-romano influenciava a vida de pessoas? Em questão psicológica só, né? Mas enfim, bora lá. Está na moda a física É que quântica, se isso, algo. para mim, isso foi na década de 70, 80. Então, Aham. se falava em energias já na época. Então, era Ah, muito uma tá. questão disso, de campos vibratórios. Ai, gente, olha, sinceramente, eu vou ter que pausar várias vezes aqui, viu? Porque, sinceramente, falar de energia em século XXI fica meio difícil. Mas sim, ela tem razão que essa questão era muito mais usada ali na década de 70. O povo hippie, né? O povo ali que tinha acesso a algumas substâncias que são. Como é que fala? Os narcóticos que são alucinógenos, né? O povo era muito criativo, via fadas, duendes e qualquer coisinha que acontecia era algo místico e esotérico e era energia. Então isso vem realmente muito ali dos anos 70, 80, que ficou muito forte. Inclusive a questão dos horóscopos, né? Que eu acredito que ela deve falar um pouco sobre isso também. Mas a questão dos horóscopos ganhou muita força ali durante esse período. É babado. Mas é sempre uma coisa muito vaga. Uhum. Porque se fosse gravidade, seria já um tiro no pé, né? Porque, é, sei lá, a minha esposa que está aqui perto, eu e ela temos uma relação gravitacional mais forte do que eu e Marte, por exemplo. Então, bulhufas, Com né? Se certeza. levassem para o lado da É, gravidade. um argumento que se usa é que a Lua influencia nas marés, então consegue movimentar grandes massas de água. Então, como o nosso corpo é feito de 70% de água, então, sabe, aquelas elucubrações que Aham. nós vai olhar mais de perto realmente não faz sentido, porque Olha eu falando com vocês no mudo, gente. Realmente, essa questão da lua, que influencia as marés, que influencia o corpo humano, são 70% de água, é uma questão que não pertence necessariamente ao campo da astrologia. Alguém criou-se esse argumento e defende esse argumento, e por se tratar de astrologia, aliás, por se tratar de um astro, né, que a lua é um astro, associam-se também com essa parte mística esotérica da astrologia, mas uma coisa tem nada a ver com a outra. Não confunda os botões! Não é porque alguém acredita nisso que todo mundo, todos os astrólogos acham isso também, tá? É diferente. o que causa as Exato. marés, na verdade, é o campo gravitacional que se forma quando a Lua e o Sol estão opostos ou juntos, e aí sim há uma força muito grande.
E tem a ver com as Mas grandezas também, né? As sim, massas aí exato, desses. exato. A Quer nossa massa dizer, perto deles a influência seria, assim, tão ínfima que não faz é. não realmente não tem importância nenhuma. Então, se existe uma energia, alguma força, não foi descoberta ainda pela ciência, né? Pelo menos nunca vi nenhum cientista, nenhuma revista Uhum, renomada científica Fica anunciar anunciar alguma alguma coisa do coisa. É gênero. porque Mas não é antes de a gente chegar, eu astrologia. acho que daqui a pouquinho vai ser legal, né? A gente trombar no tópico por que que as pessoas veem sentido na astrologia, por que que ela parece fazer tanto sentido. Porque tem gente que fala isso, né? A ciência não descobriu tudo, uma hora a gente chega lá, faz uhum, tanto sentido que tem uma força ainda misteriosa, desconhecida, que vai ser descoberta. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre as ilusões que uhum. são propagadas pelos astrólogos para fazer parecer que realmente tem essa relação causal entre os astros, a nossa personalidade e E outros outros acontecimentos, né? acontecimentos, né? Como Como quem são esses astrólogos? Precisamos falar sobre isso. Porque falar que os astrólogos fazem isso é muita gente. Tem muitos astrólogos no mundo. Será que todos fazem isso? Será que a astrologia é de fato assim? Ai, 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 hein? Problemática. esse conflito entre Rússia e Ucrânia, que a gente vai mencionar mais para o final também. Uhum, Queria que você me ajudasse também na diferenciação. Eu sou super leigo, tá? Assim, eu sei o uhum, básico do básico do básico uhum. entre signos, horóscopo, mapa astral. Isso tudo é astrologia. É uma coisa, a astrologia é outra coisa. Qual que é a relação disso aí, ouça? Aqui, gente, percebe-se de fato, né, que ele é leigo, percebe-se que ele não tem muita informação sobre astrologia, por isso que fala tanta besteira. Porque quem se dispõe a parar para estudar, para analisar, para validar, para poder usar de fato, entende a importância que a astrologia tem dentro desse arcabouço de autodesenvolvimento, né, de autoconhecimento, de observação, de consciência. Então, assim, não me admira ele falar que é leigo, que ele não entende muito e por isso ele não acredita, ou porque ele levanta certas teses e argumentos em cima também de coisas que são faladas com base na astrologia que não são reais. Porque, de fato, existe muita bobeira, muita besteira. Então, é igual eu te falo, tem muitos pontos que eu concordo com ele, que eu vou concordar com certeza em algumas questões aqui. Mas eu acho muito difícil, né, para você refutar alguma coisa, você não ter o conhecimento daquilo. Que me soa muito preconceituoso. Eu tenho uma preconcepção daquilo, então eu vou defender que a minha preconcepção é a verdade, ela é real. Então, aquilo que o outro acredita que é diferente de mim, ou aquilo que o outro pratica, até porque a astrologia também não é crença, eu vou ir contra porque eu nunca parei para entender, eu nunca estudei, eu nunca usei, e aí eu acho que é uma bobeira que não funciona, mas eu nunca estudei. É assim que o povo parte, principalmente o campo científico acadêmico, né? Por que, que um cientista vai parar para poder pesquisar de fato a funcionalidade da astrologia dentro desse arcabouço simbólico? Porque primeiro ele parte do princípio pessoal de que ele não acredita nisso. E aí, por não acreditar, eu não vou investir tempo nem dinheiro, eu não acho que isso é importante. E aí é mais fácil falar que é uma pseudociência do que de fato me dedicar a estudar sobre isso. Então, simplesmente, é isso que acontece na maior parte do povo da ciência e também daqueles que dizem não acreditar em astrologia como se de fato fosse uma crença. Mas não é. Horóscopo seria, assim, aquelas previsões diárias de como vai ser o dia da pessoa. Isso também faz parte da astrologia. Existe uma coisa chamada trânsitos. A gente pega o mapa astral da pessoa e aí vê como os astros ou como os planetas estão hoje em relação ao mapa de nascimento da pessoa e com base nisso, então, haveria assim, tipo, uma influência de um certo planeta que está posicionado de tal maneira a influenciar uma certa área da vida dessa pessoa. Então, esse seria o horóscopo, seria a previsão diária. Só que, atualmente, o horóscopo é aquele que a gente conhece das revistas e dos jornais. Aí eu poderia dizer o Aham. seguinte, será que, tipo, uma em cada 12 pessoas vai ter a mesma experiência? Desde um bebê até uma pessoa de 80 anos? Eu acho que não, né? Não faz Uhum. nenhum sentido, é uma coisa extremamente genérica. Aliás, me dei o Uhum. trabalho de olhar um horóscopo de jornal uns dias atrás, Aham. e é uma coisa tão vaga, tão genérica, que vale praticamente para qualquer pessoa. Aham. É o efeito Forer que a gente vai É, mencionar daqui a exato. Então a pouquinho, então. pessoa lê aquilo e se impressiona e diz: "Ah, tá", mas tipo,
Uma vez até, faz muito tempo, eu li o horóscopo para uma pessoa e disse: "E aí, bateu?" E ela disse: "Ah, bateu, mas não era o teu signo que eu estava lendo". Aham, Exatamente o que acontece, gente. Horóscopo é uma grande bobagem, assim como Inferno Astral, assim como Paraíso Astral. Gente que acredita em horóscopo também não tá seguindo o fundamento clássico da astrologia e o que que ela funciona. Agora, se de repente ela se diz ser ex-astróloga por causa disso tudo, aí sinto muito. Talvez ela nunca tenha sido astróloga de verdade, porque astrólogo mesmo não usa horóscopo. Não usa. Astrólogo que conhece fundamentos clássicos é uma bobagem isso. Sabe que é uma bobagem, né? Então, aqui eu concordo com eles. pois é. Outro dia tem uns 3 anos isso, ela fez um mapa astral de internet, esses meio automáticos assim, basicões, e ela ficou impressionada com o tanto que descrevia o jeito dela e tudo, e falou, não, leia para você ver. Eu falei, amor, olha só, isso bate muito para mim também. Eu também sou assim, eu também tenho essa característica e tal. Essas e essas não. Aí ela foi me falando assim, as que batiam e as que não batiam de forma bem, Uhum. digamos assim, analítica. E aí a gente foi sacando o quê? Ela estava dando muita ênfase àqueles pontos que batiam um pouco mais e ignorando os que Sim, não batiam, dando é, aquela esse a ilusão gente chama de o efeito Forer, quer dizer, Então, aí que tá, né? Aí é o ponto que a astrologia começa a fazer sentido a partir do momento que você para observar sobre você. Então, se você pega ali o zodíaco e vai ler sobre os signos, e os signos é uma representação simbólica de um conjunto de comportamento, e você se identifica com aquilo em algum aspecto da sua vida, a astrologia já está fazendo efeito ali, porque é exatamente isso. É usar de elementos simbólicos para trazer informações sobre como você interage com aquilo. E sim, tanta informação que serve para um pode servir para outro, porque no nosso mapa nós temos os 12 signos do zodíaco. Mas quem é leigo, quem não sabe disso, simplesmente não entende que o nosso mapa ele é composto por 12 signos. Aí vai fazer esses mapas que ele está falando aqui, mapa de internet, que vai pegar lá, só tem a legenda dos aspectos, né? Então, se de repente a pessoa não tem nenhum planeta no signo de Câncer, por exemplo, aí a pessoa vai achar que, eu não tenho Câncer no meu mapa, eu não tenho esse signo. E na verdade tem. Você só não tem planeta ali. É uma casa que a gente chama de vazia, né? Então, cada signo representa um conjunto de comportamento. Primeiro, o comportamento da natureza é o que ajuda a gente a determinar, a gente entender, né, a correspondência dos acontecimentos. E algumas pessoas usam isso para questão natal, para levar realmente para a questão da personalidade. Então, os signos representam comportamentos. Então, é natural fazer essa comparação aí também. E sim, isso já é astrologia sendo aplicada, né? a pessoa, ela presta atenção naquilo que parece que faz sentido para ela e ela ignora aquilo que não está batendo. viés de confirmação, É o né? Que a viés gente de fala na confirmação psicologia, também, é. viés de confirmação. O Então, fora é o genérico que você falou antes, né? isso, é ser genérico, exatamente. Genérico, e aí fica Eu fácil, sei que né? tem essa experiência que deram o mesmo mapa astral para 10 pessoas, e É, cada uma dessas pessoas diz, mas faz todo sentido comigo. Aí depois foram olhar, era o mesmo mapa astral, a mesma descrição para para todas as 10 todos. pessoas. Exato. Tem pesquisa, né, sobre isso. Então É, tem muita sim. psicologia Tem por várias trás pessoas. ali, Sim, sim. aham, dessas paradas. Agora sim, então o horóscopo é mais essa previsão para o dia, aquela coisa mais Isso, diária. Legal, não sabia disso. Então é uma é. área da astrologia. Mas quando a Uhum. gente pensa nos signos, já é uma Uhum. parada mais relacionada com o nascimento, não é isso? Isso, é um. Ai, ai, vamos lá, né? Não, horóscopo não necessariamente é a previsão. Você sabia que antigamente, na década de 80, que ela mesmo cita durante a entrevista aqui, uma das formas de se fazer horóscopo nas revistas famosas de banca de jornal, aquelas revistas de marcas muito famosas que existem até hoje, que são vendidas até hoje, né? Uma das maneiras de fazer isso era colocando um monte de papelzinho com signos dentro de um saco, alguém sorteava e tinha algumas mensagens também aleatórias e pegava aquela mensagem e falava: qual que é o signo que eu tirei? Libra. Qual que é a mensagem? Hoje o seu dia, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Essa semana você vai encontrar um emprego, blá 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 blá. Gente, pelo amor de Deus, isso não é astrologia. Isso não é astrologia. Uma outra coisa que a gente vai falar agora, porque eu vi que ele vai entrar na questão de signos, é que as pessoas ignoram muito a questão de que a astrologia
baseia-se na representação simbólica dos astros. Por isso que se chama astrologia. Ignoram Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, Plutão e pontos angulares e afins. E foca muito em signos. É diferente, signologia de astrologia, pelo amor de Deus. E outra coisa, os signos, eles são representações de espaço-tempo, representações de comportamento também de acordo com o tempo, que aí baseia-se muito no movimento do Sol. Por isso que o Sol, ele determina qual é o signo, porque vai de acordo com o tempo, com o movimento que o Sol está fazendo, pela eclíptica, né, que a gente fala, pela elíptica da Terra, enfim. E a gente sabe também que é a Terra que gira em torno do Sol, né? Então, só que pela visão da astrologia, é como se o Sol estivesse girando em torno da Terra, porque a gente está aqui, então é a nossa visão daqui para fora. Se a gente estivesse lá em Marte, seria a visão de Marte para fora. Então, na astrologia não existiria Marte, existiria a Terra, que iria substituir o lugar de Marte. Porque você não tem lá o planeta Terra na astrologia, porque a gente está aqui, é a nossa visão daqui para fora. Então, o signo, ele é determinado sim pelo movimento do Sol, que são 12 signos, são 12 meses, que são cada período das estações do ano que determinam o comportamento da natureza. O que tem de mais nisso? Nada. Então, o Sol em Sagitário, o Sol em Peixes, o Sol em Câncer, em Áries, não determina como a pessoa vai ser. Por isso que a gente fala, signo não é gente. Certo? Então espero que fique bem clara essa parte aqui. Ah, eu queria muito estar nessa entrevista. Queria, não vou mentir. Me O chama. mapa astral que a gente fala é o mapa astral individual baseado em hora, a data e local do nascimento da pessoa. Então, é uma coisa bem individual, pessoal. Aí se considera, tipo, exatamente qual era a posição de cada planeta, o Sol e a Lua, em relação aos signos, né, naquele momento, na hora do nascimento da pessoa. E se elabora, então, o mapa astral de nascimento, tá? É, Além dos signos e dos planetas, também se considera as casas. O mapa astral é feita também de 12 casas, e cada casa seria uma área da vida da pessoa. é esse mapinha aqui que a gente Isso, conversou, não é? exatamente. Uhum. Ah, então cada símbolozinho desse aqui seria um signo, é É assim, isso? ó, Nesse os que termo. aparecem no círculo bem de fora são os Aham. signos, O né? mouse dá para ver aí ou não? Não sei Eu se o estou meu vendo o mouse. mouse, sim, estou vendo o Ah, mouse. legal. Então, Tá. ali você passou agora por peixes, ali é virgem, ali é sagitário, ali é escorpião, aliás. Tá. Uhum. Então, assim, ó, aí essa linha horizontal seria o horizonte no momento do nascimento Uhum. da pessoa, né? Uhum. Então, por exemplo, essa linha que aparece ali, eu não consigo ver, se é virgem ali aquele amarelinho no canto esquerdo Esquerdo. que eu estou vendo aqui, então, Aham. esse seria, por exemplo, a gente chama de ascendente da pessoa. É o signo que está levantando no horizonte no momento do nascimento da pessoa. Então, além do Sol, se considera também muito importantes o ascendente, né, Uhum. e a Lua, né, que são os dois luminares, né, e Esse o aqui é a ascendente. luzinha Então, mesmo? já essa é a Lua, eu não estou vendo o Aham. Sol, onde é que tá? Ah, o Sol está ali Uhum. embaixo, sim, é aquele azul ali. Ah, aqui embaixo aqui. Esse é o Sol, isso. É. Aqui os Ah, graus que você falou, né? Aqui 5 graus, é isso? isso. Então, 18, porque 60. cada signo engloba 30 graus, Aham. né? Então, aí assim, ó, cada signo, eh, cada planeta, ou luminar, no caso, vai ser analisado de acordo com a casa onde está, o signo onde está, e qual é a relação que ele faz com outros planetas. Então, Hum. ali no centro aparecem aquelas linhas azuis e vermelhas, Aham. tá? Então, assim, ó, as linhas vermelhas indicam algum tipo de tensão. Então, a Hum. linha que é de 90 graus é o que a gente chama de quadratura. Quando um planeta está em quadratura com outro, significa que ali há um problema, há uma tensão, Hum. né? Ou então, quando está em oposição, que seria assim, 180 graus. Né? Já as linhas azuis, são chamados de trígonos. Nesse caso, o planeta que faz relação com outro, por exemplo, o Sol faz
um aspecto de trígono benéfico com Vênus. Então, a pessoa seria uma pessoa muito realizada na parte do afetiva, por exemplo. Mas, por outro lado, se o Sol fizesse uma quadratura com Vênus, então ela teria problema na área afetiva. E é muito Então, específico é muito específico. a É. ponto de não ter dois mapas astrais idênticos? É tão específico a ponto, ou não, Olha, assim, acaba... Essa parte é interessante, vou falar sobre isso aqui. A quadratura não determina também, o trígono também não determina, né? São aspectos que representam potências e desafios. Sim, de fato. Mas não quer dizer que, igual ela falou aqui, se a pessoa tem um Sol que faz um trígono com Vênus, essa pessoa vai ter tal coisa na vida dela. Não, não é assim que funciona. A gente usa isso para trazer para a pessoa esse conhecimento, de falar, fulano, é importante você observar possibilidades de ganhos que você pode desenvolver ao longo da sua vida. Quando é uma quadratura, a gente vai falar sobre, fulano, esse assunto com esse assunto, é importante você observar quais são os desafios que você enfrenta diante deles para saber como que você vai tomar decisões, como que você vai lidar com isso ao longo da vida. Mas não quer dizer que isso vai acontecer. Igual a gente vê muitos mapas, né, de pessoas aí, astrólogos falando, é fulana de tal tem tal astro em tal signo e tal ponto. Então, fulana de tal vai ser tal coisa na vida. Vai ser um médico, vai ser um engenheiro, vai ser alguma coisa. Geralmente é só coisa boa, né? E aí, como é que define isso? Porque o meu entendimento no mapa é que não, o mapa não determina nada. O mapa não determina nada. O mapa ele demonstra caminhos e possibilidades que depende muito do seu contexto, depende de onde você nasceu, depende da sua educação, da sua cultura, depende de muitas outras coisas. Então ele mostra uma possibilidade, não é à toa que o nome é mapa. Você pode seguir por aqui para alcançar tal coisa que você talvez almeje ao longo da vida. E não você vai seguir por aqui e você vai ter certeza que vai encontrar o tesouro. Não, não é assim que funciona, tá? Ele vai falar aqui sobre a questão do mapa ser individual, né? Cada pessoa tem um mapa específico e como que as pessoas que são diferentes e têm mapas iguais vivem situações diferentes, né? Justamente por isso, porque as pessoas vivem contextos diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, quando alguém fala, essa pessoa aqui, ela tem o mapa de um médico. Por que eu falo que não é bem assim que funciona? Alguns posicionamentos do mapa vai identificar como aquela pessoa agiria profissionalmente. Qual é a tendência que ela tem de agir profissionalmente, trazendo ela para a consciência. Então o mapa não vai falar que aquela pessoa vai ser um médico, mas ele pode falar que caso a pessoa seja qualquer tipo de profissional, qual é a tendência daquela pessoa lidar com aquele lado profissional. Então, que tipo de médico essa pessoa seria? Porque qualquer pessoa pode ser médico. Que tipo de engenheiro essa pessoa seria? Porque qualquer pessoa pode ser engenheiro. Então o mapa ele demonstra um pouco mais nesse lugar, mas trazendo a pessoa para a consciência. Olha só, você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa espontânea, você é uma pessoa engraçada, e aí de repente a pessoa vai seguir a medicina. Será que faz muito sentido com quem você é e aquilo que você sente que veio fazer? Que aí entra muito no lado místico, né? Você veio nessa vida para fazer tal coisa. Não é bem assim. A sua característica primordial. Como que você pode aderir da sua característica para aplicar no seu trabalho, no seu lado profissional, para você ser feliz? Tudo bem, você pode ser sim uma pessoa super extrovertida, alegre e tudo mais, e ser médica, por exemplo, não tem problema nenhum. Se você entende que aquilo ali é uma habilidade que você carrega, faz parte da sua identidade, que você tem disposição para estudar, e aí é isso que a gente vai olhar no mapa. Mas existem outros caminhos além da medicina, por exemplo, que podem ser favoráveis também para o desenvolvimento de carreira. Então é assim que a gente usa, tá? Não é simplesmente falando que essa pessoa é assim, trígono com Sol e Vênus, essa pessoa vai ser muito bem sucedida nas relações amorosas. Não, existe uma outra questão, várias outras questões do mapa que a gente tem que analisar de acordo com a estrutura que o mapa apresenta pra gente também, né? Não é simples assim, não. Pode Aqui ter dois esgota. mapas astrais idênticos se essas duas pessoas nasceram na mesma hora, no mesmo lugar, mas só. Entendi. Mas se Tá. for, por exemplo, eu nasci dia 9 de outubro de 86. Uhum, Alguém que nasce a meio-dia, faz de conta, não sei se foi ao meio-dia tá. não, mas se alguém nasce 9 de outubro de 87 ao meio-dia, vai ser diferente então, porque é um ano Vai ser diferente, para sim, sim. frente. É Entendi. porque muitos planetas levam, por exemplo, Marte leva 2 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol, não um, né? Como a Terra tem Vênus e Marte que levam menos tempo, que estão mais próximos.
Saturno leva quase 30 anos. Ou seja, tá falando de tempo, Então, né? Isso me assim, fez... Aham, Tá falando de um cada planeta relógio. tem o seu próprio ritmo, né? aham. Então, eles Isso não me vão estar no fez... mesmo lugar daqui a um ano. Entendi, fez todo sentido agora. E isso me fez lembrar o Carl Sagan no seu Cosmos, aquela série, poxa, né, super famosa. Ele menciona um pouco o paradoxo do gêmeos, não é paradoxo dos gêmeos, estou confundindo com relatividade já aqui agora, mas ele menciona o problema dos gêmeos, Uhum, que nascem ali quase na mesma hora e tudo, e quando uhum, os gêmeos não são idênticos, eles têm um DNA diferente, uhum. eles são muito mais diferentes em termos de personalidade do que gêmeos idênticos, que têm o mesmo DNA. Então, Uhum. olha que curioso, né? Se a posição dos astros influencia tanto, como é que a gente vê tantas diferenças entre gêmeos não Sim. idênticos e a Essa gente seria vê uma boa muito... evidência de que realmente não faz sentido. Não funciona. Essa questão dos gêmeos que o Daniel cita aqui é uma questão muito interessante também, é muito discutida na astrologia, né? Que os gêmeos que nascem no mesmo tempo têm mapas iguais. Sim, mas vamos lembrar o seguinte: o ser humano ele é individual, a forma dele experimentar as vivências dele, a forma dele experienciar a vida é diferente. Pode ser que, assim, muitas coisas sejam muito parecidas, né? Mas é diferente. Então pode ser que seja um gêmeo que vai seguir por um caminho da medicina e o outro gêmeo vai seguir o caminho da engenharia, pegando esse exemplo que eu estava usando agora de profissões. Mas como que eles tendem a lidar com essas informações? Porque se for da parte deles, né? Se fizer parte da personalidade deles, ser uma pessoa mais introspectiva, mais analítica e tudo mais, eles vão utilizar dessa característica que eles têm na profissão deles, independente do que seja, nas relações que eles vão viver. Então, sim, o mapa ele não determina absolutamente nada. O mapa ele traz informações para que a pessoa possa olhar para ele de uma forma simbólica e tomar suas decisões a partir de então. Já vai falar assim: opa, peraí, aqui no meu mapa eu tenho tal ponto assim, assim assado, o que que isso significa? E eu vou refletir sobre isso e entender como isso reverbera na minha vida. É assim que meio que funciona a astrologia, de uma forma bem simples para eu te explicar. Então, assim, gêmeos têm mesmo mapa, né? Vão ter um mapa muito parecido ali, mapa às vezes muito iguais. Porém, a experiência de vida ela é individual. As tomadas de decisões que cada um dos dois vai fazer é individual. Eles não vão viver a mesma vida. Eles não vão sentir as mesmas coisas. Eles não vão passar pelas mesmas experiências. E isso determina muita coisa. Então, não é o mapa que vai determinar o que eles vão viver, o que eles vão fazer, o que eles vão sentir. É a vida deles e as decisões que eles tomam. Mas o mapa vai trazer pontos reflexivos para que eles possam tomar essas decisões de forma mais assertiva para si. Olha Já é uma só, boa evidência. não é? Senão, A pô, justificativa é de que cada um desenvolve seu potencial de uma maneira um pouco diferente, né? Ou então, por causa de 5 ou 10 minutos de diferença, então há um aspecto que mudou. Bom, enfim, sempre tem uma justificativa. sempre tem uma forminha de tentar, né, Sempre tem uma consertar as maneira coisas. de. Mas aí, mesmo que argumentem assim, o fato de gêmeos idênticos serem mais parecidos entre si do que gêmeos não idênticos, que têm um DNA diferente, né? Sinaliza pra gente que a genética tá contando pra cacete aí sobre Sem a dúvida. personalidade, incluindo inteligência também, várias preferências aí, orientação sexual. Não tô dizendo que é só genética, tá, gente? Calma aí, tá? Ó, vamos com calma. Mas a Nada, genética tem um nada é peso. 100% uma coisa ou 100% outra. Sempre Exato. há, né, é uma mistura. Exato. Aí vai ter gente depois falando, pois é, e os astros fazem parte aí dessa mistura, né? Mas eu quero as evidências depois e tal, né? Bom, aí é que tem que provar realmente primeiro exatamente por qual mecanismo esses astros têm essa influência toda. Exato. Então, Ouça, essa Toda então, vez que eles explicação eu falam nunca vi. influência, tá uma... toda vez que eles olha, eu fiquei tão nervoso que eu mutei tudo. Toda vez que eles falam influência, eu reviro os olhos. Falo, ai, por quê? Não é influência! Não é influência. Eu já falei que não é influência. A astrologia não é sobre influência. Os planetas não influenciam porra nenhuma. Não é sobre influência. Então toda vez que eles falarem influência, gente, eu vou revirar os olhos. Não consigo. Falar.
Não é isso, pelo amor de Deus. Vocês estão discutindo uma parada que não é real, não é assim que funciona. Ai, que falta de paciência, eu queria estar lá nessa hora. Me chama, Daniel, vamos conversar pra gente trocar uma ideia, vai ser legal. Eu juro, eu sou legal. Para gente sobre o mapa astral, o tanto que é complexo, aí então envolvem cálculos naquela hora ali, né, para poder Sim, fazer até todos quando eu aqueles comecei, por tracinhos. exemplo, não existia internet e não Uhum. existiam programas para calcular o mapa. Eu fazia todos os cálculos à mão. Então eu levava Nossa, meia hora ou mais e envolvia cálculos com logaritmos e era bem complicadinho de fazer. eu Eu levava imagino. meia hora para fazer só os cálculos para montar o mapa astral. É. E não é porque tem matemática que seja científico, né? Então é Exato, bom não é por reforçar isso. isso aqui. Não, a única coisa que nos diz é onde aquele planeta está. Pronto, Aham, aham. O nada que que isso tem mais, a ver com a nossa vida? nada. Aí já não tem nada de matemática aí no meio, né? Não. Legal. Ouça, então você Hum. já deu uma palhinha sobre como é o trabalho de um astrólogo, de uma astróloga. Tem mais alguma coisa que você queira contar? Assim, antes de a gente entrar na sua história pessoal, a pessoa só informa ali dados como quando nasceu, qual horário, essas coisas ali. Então faz aquele mapa astral, constrói-se em cima desses Isso. dados para poder falar um pouco É, da personalidade e do futuro também da pessoa. Tem muito essa procura sobre, sei lá. olha, até tinha por parte de algumas pessoas. Eu não Uhum. enfatizava muito isso, Uhum, né? Eu não uhum, gostava muito de fazer previsões, porque eu tá, tinha a noção de que isso não era uma, nunca, para mim nunca foi uma coisa muito absoluta. Tipo, eu nunca acreditei em sim. predestinação para começar. Eu não acredito que uma Uhum. coisa tem. Para. Ai, eu vou ficar careca nesse vídeo. Gente, vamos lá. Com certeza ela é astróloga moderna, né? O que que acontece? E não é um mal de astrologia moderna, não, tá? É porque é uma forma de trabalho mais dos astrólogos modernos não gostarem tanto de preditivas e focar mais nessa parte de comportamento, de personalidade. E eu não me interesso muito por essa parte também, não. Eu gosto das previsões. E aí, gente, a gente não pode fugir do fundamento primordial, um dos primordiais da astrologia, que a astrologia ela é preditiva. A astrologia ela é preditiva. Ela nasceu com base nas previsões. A astrologia surgiu da necessidade da sobrevivência dos povos antigos, de entender quando vai fazer frio, quando é momento para plantar, colheita, quando é momento para viajar, qual é o momento para poder pescar, quando a gente vai fazer isso, aquilo, aquilo outro. Se isso não é previsão, eu não sei que nome que vocês estão dando para isso então. Porque muita gente acha que previsão é falar o que vai acontecer na vida da pessoa. Não, gente, isso não interessa. E a astrologia não necessariamente trabalha dentro desse ponto. Tem sim profissionais que usam a astrologia para isso, mas eu volto a dizer, a gente não pode pegar a astrologia e reduzir ela somente nisso, tá? Então a astrologia ela faz previsão? Faz, da mesma forma que o mercado financeiro também faz previsões. Baseado em quê? Baseado em acontecimentos passados. Por quê? Porque a gente tende a repetir ciclos, a repetir fluxos, repetir comportamentos. O Sol sempre está repetindo o movimento. Isso é simbólico. Nós também repetimos. Então, sim, a gente faz previsões. Ela não gostava. Então, acredito eu que ela fazia uma astrologia, né? Mapa mais natal, né? Mais de personalidade. Vamos ver. Mas, ai, eu vou ficar careca. Eu tô ficando careca aqui. Vai dar certo, gente. Tem que acontecer. Então, para mim, nunca foi uma coisa de eu dar uma, tipo, fazer uma coisa muito taxativa, tipo, vai Entendi. acontecer tal coisa. Eu nunca fiz isso, né? Sempre era Uhum. para mim era mais uma questão de, assim, tem uma tendência, uma época Sim. favorável para desenvolver não sei o quê. Então, sempre foi uma coisa mais amena, assim, eu nunca foi muito taxativa. Mas era assim, Uhum. primeiro eu elaborava o mapa astral, a pessoa me dar os dados, e depois, então, a gente marcava um horário, um dia, para sentar e conversar. Então, era sempre aquele cara a cara, até porque não existia internet, né? Aham, tinha que ser algo presencial. Hoje, com a internet, os astrólogos devem estar faturando Ah, muito mais, né? Porque sim, romperam-se as imagino que barreiras sim. físicas aí. Eu recebi aqui o Everton, que é um ex-tarólogo, e Hum, falou sobre isso também, que ele nunca foi taxativo, ele falava muito sobre as tendências. Agora uhum. aí fica fácil também, né, falar sobre as tendências, porque Exato,
Primeiro que as previsões são também meio genéricas, meio abertas demais, falam-se várias Sim. coisas. Para uma ou outra, a pessoa dá uma atenção quando bate, ignora aquelas outras, e ainda que é uma tendência, né? Então, poxa, o que eu te falei talvez influenciou você tomar um caminho diferente, por isso que não aconteceu. Fica fácil, né? Como Ele tá falando de condicionamento, né? Ok, sim. Por que fala-se geralmente tendências? Justamente porque as informações que a gente leva para as pessoas, e tem muita gente doida nesse mundo, né? Elas não são fatídicas, comprobatórias, elas não são exatas. Não tem como, gente. Não tem como. A astrologia não tá aqui para trazer isso. E eu digo também que o tarô também não, tá? Tem muita crença que envolve o tarô, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, porque o tarô é um caso à parte, e aí é outra parada também que eu bato na tecla e eu brigo e me posiciono dessa forma de acordo com o que eu faço. Da forma que faz sentido para mim. Então, assim, falar de previsões, de fato, existe uma tendência a partir de quê? A partir de um ciclo que tende a se repetir. Então, a partir do momento que tem ciclos que se repetem, ele se torna uma tendência. Por isso que a gente não sabe e não fala que isso vai acontecer. Agora, me parece muito interessante que eles meio que cria-se uma expectativa em cima da astrologia, né, em cima das previsões, até mesmo com os oráculos, de que, então, tinha que falar algo concreto, né? Mas ao mesmo tempo eles discordam que a astrologia e tarô fala algo concreto. É como se eles esperassem de fato que a astrologia e tarô servissem para falar diretamente de futuro, que trouxesse ali para as pessoas informações realmente sobre o que vai acontecer. Eu senti uma esperancinha ali, uma expectativa, até mesmo uma frustraçãozinha quando de repente fala-se que é uma tendência. Ah, se é uma tendência, eu posso tomar a decisão que eu quero. É óbvio, você sempre pôde tomar a decisão que você quis e sempre vai continuar podendo. A gente mostra possibilidades para que você possa pensar sobre elas e tomar decisões a partir de então. Mas nunca falar que isso aconteceu. Ai, vi que eu te falei que ia acontecer tal coisa. Não, More, vem cá, senta aqui. Você precisa pensar um pouco mais sobre isso e isso, e como que você tem disposição, recurso, estrutura para lidar com isso e isso. A pessoa vai pensar e vai tomar decisão ou não. Porque tem gente também que não toma. Então é mais para esse fluxo de conscientização do que de falar de futuro. Existe muita mística em volta de astrologia e tarô e é muito difícil se posicionar contra isso hoje em dia, porque até para eles que são céticos, até para eles que não utilizam mais astrologia, isso já é muito enraizado e fica muito difícil abrir até diálogos, né? Para a gente conversar sobre outras possibilidades que poderia fazer sentido, principalmente para um psicólogo, né, que entende que a simbologia das coisas elas são importantes, elas têm uma relevância na psique humana, né? Mas vamos continuar aqui porque o babado tá cada vez melhor. o Ronaldo Pilate fala no seu livro Ciência e Pseudociência, as pseudociências vivem das crenças infalíveis. São vários os mecanismos para poder blindar contra as críticas, contra esses argumentos, né, de que, olha, você falhou aqui, tem esse problema. Sempre se inventa uma forma de contornar esses contrapontos dos céticos, né? Então fica aquela coisa que parece que é invencível. Tipo, na religião a gente vê isso muito também, né? Não, não aconteceu isso, mas foi plano de Deus. Ah, Deus tem uma coisa melhor pra sempre tem uma gente. saída pela esquerda. É verdade. O Gabriel mandou um superchat. Obrigado, Gabriel. Falou assim, Ouça. Boa noite, Daniel. Passando apenas para deixar um abraço para a Ouça, que tanto contribuiu para o movimento humanista secular e ateísta do país. Então, o Gabriel te Obrigada, mandou muito obrigada. um abraço aí, ó. Ah, Ó. legal. Teve gente comentando mesmo que te conheceu lá da Liz e tal, quando eu anunciei, né? Nossa, agora que eu me dei conta, inclusive, que eu esqueci de postar a arte final, né, da nossa live. Olha só, tava na correria, te contei agora há pouco, né? Acabei dando um pulinho no shopping com minha esposa e me atrasei todo. Mas eu postei mais cedo um tweet, né, falando que a gente ia fazer a live, teve gente lá comentando também. Mas é isso aí, Ouça, vamos caminhar um pouquinho então, agora mais para sua história mesmo, assim. Como que você ficou sabendo desse troço aí de astrologia? Como é que você conheceu a Vou acelerar, astrologia no final gente. das contas?
Astrologia é uma coisa que sempre estava presente, porque a gente sempre lia horóscopos de jornal, então, ou revistas, então sempre tinha. Mas eu nunca dei muito crédito a isso. Mas eu acho, eu não me lembro exatamente como foi, mas eu acho que eu conheci um pessoal que lidava com astrologia e eu fiquei curiosa. Mas na época nós morávamos bem no interior do Rio Grande do Sul e aí eu descobri numa revista que tinha um curso de astrologia por correspondência. Então eu fiz um curso de astrologia por correspondência, Por aprendi a correspondência, tipo calcular. trocando Sim, cartas? exatamente, Ó, pelo correio. pelo correio. A moda Uhum. antiga, sabe? Aí chegavam, tipo, cadernos, livros, alguma coisa assim, pra você ir estudando? Chegavam folhas, né? Eu fui recebendo folhas Conheço muita impressas, gente que né? estudou Com assim também, astrólogos incríveis, as inclusive. informações sobre como calcular, enfim, tinha também sobre o significado de cada signo, de cada planeta, o que eles representavam, né? Então fui fazendo o curso e aprendendo assim, O que eles né? E a A fazer princípio o representavam com uma mapa para astral. ela. com a intenção de trabalhar com astrologia, ou a princípio mais por curiosidade? Não, então, eu entrei, eu quis muito fazer astrologia porque eu tinha muita vontade de saber mais sobre mim mesma. Eu era muito jovem, eu tinha uns 20 e poucos anos, e era muito mais uma questão de autoconhecimento, eu queria saber mais sobre mim. Então, eu consegui, alguém fez o meu mapa astral, e eu queria aprender a interpretar o meu próprio mapa, né? Então, cada livro que eu lia, enquanto eu lia, eu ia aplicando no meu próprio mapa, e tentando relacionar tudo que eu lia com o meu próprio mapa. Então, a princípio foi muito isso só, uma busca de De autoconhecimento, né? autoconhecimento. Uma vontade de Aham, saber mais sobre mim, de entender melhor a mim mesma, sim. né? Aí, com o tempo, eu fui fazendo alguns mapas para família. No início, eu fazia, simplesmente, eu só fazia o mapa por curiosidade. Então, eu fazia o mapa de alguém, analisava, né? Às vezes eu nem falava com a pessoa exatamente, eu só analisava o mapa para minha própria curiosidade. Aham. Então Mas, começou assim como um hobby mesmo, exato, depois, né? aham, O autoconhecimento se tornando um hobby ali, isso. e Uhum. chegou uma hora que você começou a cobrar, que foi se tornando uma No profissão? começo eu cobrava um valor muito simbólico, né, porque eu também fazia mais porque eu gostava. Então eu sentava com a pessoa e conversava com ela, porque eu acho que era muito uma coisa de conseguir chegar nas pessoas. Era uma coisa que eu tinha a oferecer, tipo, que era meu. Eu acho que era isso Uhum, também, sabe? Uma coisa minha, que nem, uhum. tipo, né? De ajudar o outro, assim, nesse aspecto de prestar um serviço, nesse sentido? Eu não sei se É eu que entendi tão eu não, bem. é porque eu não trabalhava, eu não tinha uma profissão. Uhum, Eu casei muito uhum. jovem, eu não fiz faculdade. Então eu acho que a astrologia era uma expressão individual minha, uma coisa que eu tinha para oferecer, entende? Entendi, entendi. Legal, legal. E aí foi se profissionalizando e... Aí eu fui fazendo alguns Aham, mapas, e como eu disse, no começo eu cobrava um valor mais simbólico, sim. e, mas eu fazia porque eu realmente tinha, vamos dizer assim, essa vontade de conhecer as pessoas, de saber mais sobre Sim. elas, de ajudá-las a se conhecer Uhum. melhor. O meu foco, quando eu fazia os mapas, era sempre sentar com a pessoa e tentar fazer ela olhar para dentro de si mesma e entender melhor a si mesma. E era muito Legal. isso que eu fazia, era disso que eu gostava. E é exatamente isso, né? Que a astrologia ela tem essa funcionalidade justamente isso. Quando você vai usar a astrologia para questão humana, né? Para questão natal, é colocar alguns pontos ali para que a pessoa possa entender como ela interage com aqueles pontos, como que ela está lidando com aquilo, com sentimentos, com emoções, com posicionamentos, com crenças, com comportamentos, mas nunca dizendo que, por exemplo, ai, você é de touro, então você é muito comilona, você tem que parar de comer. Não, pelo amor de Deus, tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. É muito diferente do que falar pra pessoa assim: ah, então, o signo de touro está posicionado aqui no seu mapa. Importante você analisar sobre como você tem lidado com seus recursos de sobrevivência, como você lida com seu dinheiro, como que você lida com o tempo das coisas, se você consegue manter uma certa paciência para lidar com certos desafios, o que te inspira, o que te motiva. É algo mais nesse sentido. Por quê? O signo de touro fala de. Ele representa um comportamento mais lento, uma importância, né, que a gente dá, que a gente preza pela segurança das coisas. A gente quer também ter recompensas e viver vida confortável, viver os benefícios da vida, conectar com 5 prazeres sensoriais. E um deles, claro, que é o paladar. Por isso que muita gente associa com comida. Mas não só isso, né? Como que você cuida dos seus prazeres sensoriais? O que você tem feito? Como que você entende que tem excessos, exageros, muitos apegos? Em qual área da sua vida você sente que isso está muito presente, está te afetando bastante? Como isso te impacta? A pessoa está se conhecendo a partir do mapa dela, a partir desses questionamentos e olhando para os símbolos
representações. Hora nenhuma eu falei, ah, você é de touro, você vai ser muito bem sucedida na sua vida. Isso não quer dizer absolutamente nada, não é garantia de nada, não é assim que a astrologia funciona. O pessoal fala às vezes de um tarô terapêutico. Será que era uma astrologia terapêutica então, que Eu você estava acho que fazendo? sim, eu acho que sim, porque tanto que um dos livros que eu comprei chamava-se Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos. Ó, aham. É. Então tinha um pouco essa pegada. Na Uhum. astrologia conta muito os quatro elementos também, que é ar, fogo, terra e ar, né? Olha, mencionou Steven Arroyo aqui, eu tenho esse livro. Então cada signo é de um elemento. Ah, tem Não isso Isso também também. gosto. conta, isso também conta. Ah, gente, olha só. Aham. E, ouça, durante ali a sua profissionalização e Uhum. tudo, teve, sei lá, algumas experiências diferentes ou curiosas que você queira compartilhar com a gente? Alguma coisa, sei lá, qualquer curiosidade assim que tenha acontecido na Sim. sua trajetória. Eu lembro que eu também, eu tinha lá meus ceticismos e muitas vezes eu tinha algumas dúvidas a respeito da astrologia e eu notava assim que era difícil de entender tudo, era muitos detalhes para ter em mente. Mas eu me lembro que teve uma moça que pediu para fazer o mapa dela e eu fiz o mapa e eu me lembro que eu conversando com ela, ela disse, não, tipo, isso não tem nada a ver comigo. Aí eu falei para ela assim, vê com tua mãe se teu horário de nascimento é esse mesmo. Daí, quando ela falou com a mãe dela, ela descobriu que o horário de nascimento dela tinha sido, tipo, uma diferença de 1h30 mais tarde, uma coisa assim. Aí eu fiz o mapa astral dela de novo, e o interessante foi que aí parece que encaixou, parece que aí o mapa astral parecia com ela. Então, essa foi uma das coisas que fez com que eu achasse que sim, que a astrologia tinha validade. Foi uma coisa bem Aham. curiosa. Aham, olha que interessante. É. O Marcelo, que eu recebi aqui ontem no canal, é um ex-médium. Uhum, Ele comentou um pouco comigo sobre a trajetória dele, com um pouco desse ceticismo, dessa dúvida: será que é uhum, isso mesmo? Será que eu realmente estou em contato com uma entidade, um uhum, espírito? Ele tinha essa pulguinha atrás da orelha, mas alguns acontecimentos, como desse tipo que você contou, tipo uma coincidência ou algo que pareceu se encaixar aqui, ele deu um exemplo assim. Que ele estava contando que estava sentindo como se fosse um buraco na cabeça dele enquanto ele conversava com a mãe de uma menina que estava com uns problemas médicos, né, de saúde e tudo. Aí a mãe da menina, poxa, mas o meu irmão que faleceu, ele morreu por causa disso, deu um buraco na cabeça dele e tal. Então não era nem sobre a menina mais que estava indo se consultar, mas algo que bateu ali e uhum, reforçou aquela crença dele de que existia mesmo um poder mediúnico sendo apresentado ali diante uhum, dele, por ele. Então, é curioso isso. O Pedro Sampaio, que eu entrevistei aqui, que é psicólogo, estuda comportamento religioso, ele fala sobre o mecanismo do comportamento supersticioso, que basicamente é coincidência. sim. A gente ter um comportamento, uma crença reforçada, porque alguma coisa bateu ali que não tinha nenhuma relação causal, tipo isso, né? Por acaso, talvez, aquela 1h30 fez. Correlacionou-se com uma descrição um pouco mais próxima à daquela mulher, mas talvez Uhum, tantas outras, com um horário bem certinho, não ia bater nada, né? E a gente ia, sim, poxa. sim, foi uma coincidência. E aí, gente, vocês acham que coincidência existe? Como é que vocês veem essa questão? Porque eu, particularmente, não acredito muito em coincidência. Mas, claro, quem é cético, quem é ateu, os cientistas vão falar que simplesmente é algo que traz uma sensação de algo, né? Eu não acredito particularmente em coincidência, aí a gente vai mais pro campo da crença mesmo, né? Mas essa questão eu achei bem interessante que ela trouxe aqui sobre mudou a hora, o mapa, obviamente, mudou, a forma dela enxergar algumas coisas, obviamente, ia mudar, né? Igual eu sempre bato na tecla também, que é o seguinte: através do nosso mapa, a gente consegue ver todo mundo à nossa volta. A gente consegue ter informações de várias pessoas à nossa volta. O que não quer dizer que essas informações realmente são sobre a pessoa. Por exemplo, é muito comum a gente falar que a gente olha, por exemplo, no mapa, a pessoa tem lua em Áries. Nossa, sua mãe, é uma mulher muito guerreira, é uma mulher muito agressiva, autoritária, mandona, é uma mulher muito briguenta, barraqueira. Aí de repente a pessoa pode ser que ela olha para aquilo e fala: realmente, minha mãe é muito assim. Como que eu sei como é a mãe da pessoa olhando pelo mapa dela? Não é necessariamente sobre a mãe da pessoa, mas é como ela tende a enxergar a figura da mãe pelo posicionamento da lua. Então, qual é a percepção que aquela pessoa ali tende a ter sobre a mãe, como ela enxerga o outro. E não necessariamente como o outro é. Não tem como a gente saber, gente. Não, não existe isso. É a mesma coisa que abrir tarô para falar assim: Fulana gosta de mim? Simbolicamente, você vai traduzir qual é a percepção que você tem internamente sobre o sentimento do outro por você. Mas o tarô, como que ele vai revelar como que o outro sente
por uma pessoa. Aí entra uma questão de crença, né? Que aí tem que ter uma validação espiritual, tem que ter uma questão mais energética, mais mística, esotérica para responder, porque não existe uma explicação cabível. Então, as pessoas vão muito para esse viés de crença, né? E acaba se pegando muito nisso. Mas eu achei bem interessante o que ela trouxe aqui, né? Vamos ver o que, que vai dar aí. Obviamente, e hoje eu não acho que isso tenha validade, mas Aham. na época Mas foi o que me surpreendeu, né. porque as pessoas às vezes se apegam a essas coincidências, né, Ouça? Porque quando a gente Sim, sim. critica, assim, as cartas psicografadas, por exemplo, que foi outro tema de ontem, são muito genéricas normalmente, é o efeito Forer. Fica Sim. tranquilo, minha filha, meu filho, tá tudo bem comigo, não se sinta culpado, eu tô em paz, pode seguir a sua vida, eu vou ficar feliz com você. Isso São vale coisas que se para 99% das pessoas. não é? Mas Sim. às vezes nas cartas psicografadas aparecem alguns elementos mais específicos que alguns deles vão pensar assim, 5% batem ou pelo menos se aproximam de algo, como o caso do buraco da cabeça, né? Talvez a Uhum. astrologia às vezes tenha uma especificidade, assim, um detalhe que bata com a nossa personalidade, dando essa impressão, né? Eu tô imaginando aqui, porque eu nunca vi um mapa astral meu para ter todo esse detalhe. Eu vi da minha esposa que ela fez na internet uma vez só. Então talvez algumas coincidências É a mesma aguçem coisa. ainda mais, né? Bom, já estou aqui especulando um pouquinho, a gente já está chegando Sim. nesse ponto, mas e no final das contas, Ouça, foi acontecendo algumas coisas para você se questionar e abrir mão da astrologia, ou foi um acontecimento mais, pum, agudo ali, fulminante, que, poxa, esse negócio aqui é coisa da minha cabeça, não tem nada disso não. Me conta um Não, pouquinho do seu processo de, entre aspas, desconversão. foi gradual, né, Gradal. porque eu passei 20 anos estudando, e a gente sabe que é muito difícil a gente abandonar uma coisa que a gente investiu muito, né, isso é uma coisa humana, a gente investiu muito naquilo, então não resiste em realmente abandonar. Mas eu comecei a me sentir cada vez mais inquieta, e quanto mais me aprofundava nos detalhes que envolve a interpretação do mapa astral, mais confuso aquilo ficava. Em vez de ficar mais claro, ficava mais confuso, porque no final das contas, envolvem tantos pequenos aspectos, hã, que podem ser tão variáveis, que no fim das contas a gente tira o que quiser daquele mapa. Se não é um aspecto que justifica, aquilo é um outro aspecto, é uma relação de um planeta com outro, então, se aquilo não bate, no fim das contas, é um outro aspecto que está equilibrando aquilo. Então, no fim, a gente tira praticamente qualquer coisa do mapa. Então eu comecei a me sentir cada vez mais meio inquieta, meio. Gente, nesse ponto eu concordo com ela. Eu vou ter que concordar. E é isso que me fez afastar dessa astrologia de comportamento, astrologia de personalidade. É isso que me fez perder o tesão que eu tinha pela astrologia que falava sobre a pessoa. Porque envolvia muita crença, mas também tinha muitas possibilidades que poderiam ser interpretadas ali. Diferente de quando a gente vem para uma análise um pouco mais preditiva, de trazer a pessoa mais para a realidade, a gente de fato levanta hipóteses de acordo com o que está posicionado no mapa, sem essa expectativa de que vai falar para a pessoa como ela é ou o que, que vai acontecer na vida dela, mas trazendo ela para essa reflexão sobre como essa informação se manifesta na sua vida, como você interage com essa informação no seu cotidiano ou dentro desta área da sua vida, quais são suas expectativas em relação a isso e como que você lida com elas, né? Quais são seus planejamentos ali. Então se torna mais palpável. Uma coisa que aconteceu muito comigo, e eu ficava assim, meio por entender se de fato a astrologia funcionava ou não, era quando eu era atendido por outros astrólogos. Eu recebia informação do meu mapa, e às vezes eu tive essa percepção também quando eu fazia mapa de outras pessoas. Que eu olhava e falava, tá, beleza, passei um monte de informações, ou eu recebi um monte de informações, e agora? O que que eu faço com isso? O que que adianta eu saber que eu tenho Lua em Libra? Ah, Lua em Libra significa uma pessoa extremamente diplomática, isso, aquilo outro. Tá, e o que que eu faço com isso no meu dia a dia? Saber disso às vezes parece muito interessante somente até a segunda página, porque depois eu vou querer ter a necessidade ali de colocar aquilo em prática de uma forma funcional. Então, é a parte funcional que me interessa, de você pegar aquela informação simbólica, traduzir ela de uma forma que está falando com você de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua experiência, de acordo com alguma área da sua vida e do seu contexto, para que você tome decisões. E sim, cada casa astrológica, cada posicionamento, cada aspecto, por exemplo, pode representar mais de uma coisa, de fato. Existem muitas opções que aquilo pode ser. Mas quando a gente faz uma combinação direta com alguns elementos específicos do mapa, fica mais claro sobre qual é o contexto, qual é a história que aquilo ali está contando, que você vai trazer uma narrativa para aquela pessoa, e aí você não vai precisar ficar pensando em outras possibilidades e alternativas que tem.
A partir do momento que a pessoa começa a pensar sobre aquilo e racionalizar, a partir do momento que ela entende que, opa, eu estou interagindo com esse movimento aqui de tal forma, fica mais fácil para ela também tomar decisões e entender como ela lida geralmente com as coisas. Isso também é autoconhecimento, né? E se torna mais funcional para que ela possa pegar aquela informação e executar de uma forma que seja satisfatória também. Mas eu concordo com ela, sim, nesses aspectos de que realmente tem muita informação. Realmente, às vezes, essa astrologia natal ela é muito superficial. Existem várias possibilidades que a pessoa pode ser, e quando um ponto não justifica, tem outro para justificar. É um saco. Por isso que eu fui desvinculando também dessa parte, fui me conectando com a parte da astrologia mais mão na massa, mais real, mais concreta, que também não deixa de ser terapêutica, né? Meio pouca vontade, meio desconfortável com aquilo, né? E também porque, tu vai falar, meu pai, que era extremamente cético, um dia ele me disse, eu quero que você faça um mapa astral. E eu fiquei assim, eu não acredito em astrologia, mas eu acredito que você seja uma boa astróloga. Ele disse, eu Perfeito. gostaria de ver o que viria através de um filtro como você. E essa palavra filtro também, tipo, foi muito exato. Porque é isso que a gente é no final da conta. Nós somos um filtro. Então, eu acabei nunca conseguindo sentar e fazer o mapa dele, porque eu percebi que eu não poderia sustentar o que eu estava fazendo diante de um cético. Não teria Olha como só. justificar. Aí, essa honestidade eu tive que ter comigo mesma, não foi fácil. Né? Mas aí depois culminou quando eu entrei em contato no ano de 2000 com a STR. Vocês conhecem a STR? A STR começou em 1999, do Léo Sociedade da Lins. Terra Redonda, né? Só para Sociedade da Terra Redonda. E foi o aí pessoal que eu que entrei assiste. em contato, foi nos primórdios da internet, né, em que, tipo, era aquela conexão de escada, era muito caro, então eu entrava, tipo, nos horários que era menos caro, baixava os textos para ler no dia seguinte, que é para Depois da não gastar, meia-noite, para não... meia-noite às 6 da manhã, não era? Eu lembro Isso. disso, eu Aí peguei eu essa baixava época. os textos, aí eu lia, né? E entre outras coisas falava justamente sobre as pesquisas que foram feitas para mostrar que a astrologia não tinha validade. Então, aquilo também, eu li aquilo e aí meio que já sacramentou. Aí isso já me deixou, então tá, realmente é isso. Então, Uma dessas pesquisas você até é, mencionou, né? Que dá o mesmo mapa astral, a mesma, desculpa, exato, descrição da personalidade para todos os alunos de isso, uma sala. Eles avaliam super alto. Nossa, bate, é muito específico para mim. No final das contas, passa a sua descrição para o colega de trás agora. É a mesma para todo mundo. Então é o efeito sim, Forer ali estampado, né? exato. Então, culminou com isso, quando eu entrei em contato com esses textos céticos na internet, coisa que eu não tinha acesso antes, e aí eu percebi que realmente não tinha mais como continuar com aquilo, já não acreditava mais naquilo que eu estava fazendo. Né? E coincidiu que um ano depois nós nos mudamos de cidade, e aí eu peguei todo o meu material, doei uma parte, e os mapas astrais que eu tinha mapas astrais assim que eu tinha acumulado durante anos, era uma pilha assim. Eu cheguei na casa nova, onde moramos até agora, queimei todos eles. E foi tão bom. Olha, Foi tirou um uma peso. sensação de um alívio, assim, de livrei daquilo tudo. Você ficou quantos anos mesmo envolvida com astrologia, ou eu acho que Uns não te 20 perguntei anos no ainda. total. Eu Uns comecei a 20 estudar, anos. né, uns 20 e poucos anos, e abandonei quando eu estava com uns 40 e poucos anos. Realmente, gente, ficar 20 anos nesse lugar onde você não consegue dar palpabilidade para as pessoas e fica falando de algo muito superficial, acho que ela aguentou até demais. Eu não conseguiria. Eu tenho 5 anos de astrologia, já estudei bastante coisa, muita coisa para mim também não faz muito sentido, né? Que eu tenho essa pegada um pouco mais racionalizada. Mas é entender que aquilo ali é simbólico. Quando você vai no cerne da questão, entende que é símbolo e que aquele símbolo ele pode ser traduzido e trazer uma informação que pode ser interessante, já tive muitas validações favoráveis assim. Inclusive até mesmo para fazer minha transição de carreira foi dessa forma. Então assim, é funcional. Que pena, né, que 20 anos aí de carreira, 20 anos de estudos e práticas foram queimados porque ela entrou no campo da crença. Aliás, no campo da descrença, que é o oposto. Então, ali é muito perigoso. Se você fica muito no campo da crença, chega uma hora de fato que ele não sustenta. Você vai precisar de algo a mais. E se você não tem esse algo a mais, você tem uma grande chance de, de descrentar, de perder o vínculo, de desacreditar, de perder a graça. Eu acho que talvez seja isso que aconteceu com ela. Vamos ver. Mas, Olha assim, no só. início eu estudava e procurava informação e não fazia mapa astral exatamente. Eu comecei a fazer mapa astral, mas, tipo, depois de uns 4, 5 anos mesmo.
Você chegou a se envolver com outras pseudociências? Porque tem aquela brincadeira assim que a astrologia é a droga de entrada, e aí vai puxando outras. Na verdade, eu diria o seguinte, que para mim foi o contrário. Eu me envolvi, estudamos Rosa Cruzes, né? A gente fez aqueles cursos de pensamento positivo, de energia do pensamento. Eu estudava, eu queria saber mais sobre as profecias de Nostradamus, né? Ufologia, tinha de tudo. Caraca, aham. Então você estava com a É, cabeça aberta demais, né? Sem aquele tava, filtro cético, né, nesse sim, momento da vida. uhum. Mas foi a internet, então, a STR, esses Isso. fóruns, assim, que foram te dando um alerta de que de repente você Sim, estava em foi aí que eu caminhos consegui meio. realmente entrar em contato com textos sérios que, assim, tinham algo de concreto para dizer sobre por que não funcionava, Entendi, né? entendi. E você foi Então, além, né? Porque você chegou a ser presidente da LIS também? Da Liga por Humanista um Secular do período, Brasil? por um período, Aham. sim. Chegou a se envolver muito assim com o movimento cético aqui no Brasil, né? Muitas Uhum, pessoas te conhecem por causa do movimento cético, né? Bem eu interessante. fiz parte da STR na época, depois ela simplesmente meio que esvaiu, assim. A STR Aham, oficialmente nunca acabou, mas simplesmente não teve continuidade. É. aham. Sim, mas Esse eu contato sempre. com Sim, essa daí galera deve depois ter eu sido. também me assumi ateia, coisa que também foi. Porque durante todo esse período de astrologia também foi uma busca espiritual, em que eu procurava alguma coisa, né, que fizesse sentido. E aí, Aham. quando eu abandonei a astrologia, eu abandonei, tipo, toda essa busca também. E também foi um grande alívio. Daí me assumi realmente ateia e também foi uma grande libertação para mim. Olha só, porque Muito muitas bom. pessoas têm a ideia assim de que se não tem Deus na vida, não tem religião, a vida perde o sentido, fica um Hum, vazio que traz crises existenciais. Para vocês é um preconceito, então? para mim foi exatamente o contrário. Quando a gente passa a ver a vida como uma coisa realmente concreta, que se baseia em fatos, isso não significa que a vida perde a graça, mas ela se torna muito mais, sei lá, concreta, seria o termo. Tá vendo? Que é isso que ela sentiu falta na astrologia, de colocar a astrologia de um ponto funcional, que ela ficou muito no âmbito superficial, das crenças, da espiritualidade. Chegou uma hora que isso desgastou e desgasta, porque, de fato, você não vai encontrar uma resposta. Não tem uma resposta concreta baseada neste pensamento aí astrológico. Então, assim, eu já bati muita cabeça nesse ponto aí também, gente. Já bati muita cabeça. E é o que eu hoje tento trazer um pouco para as minhas alunas, de tirar elas desse lugar de crença da astrologia, que está vinculada com a espiritualidade, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pode se trabalhar se quiser, de repente, se fizer sentido para você, aí é outra parada, já também não é mais comigo, é com talvez outros profissionais por aí. Mas é entender de fato, peraí, vamos entender o que isso aqui representa. Às vezes pode ser que algumas pessoas pensam assim, ó, tá, mas se eu de repente vou parar para fazer uma análise, para pensar sobre como tomar decisões baseado em algumas questões da minha vida, então eu não preciso de astrologia, eu posso fazer uma outra coisa, uma terapia, por exemplo. Pode. Ninguém te impede de fazer nada, não, meu amor. Pode sim. Você pode buscar outras alternativas que te tragam autoconhecimento. A astrologia é uma delas, é uma das formas que se faz isso, né? Mas não é a única, não é a exclusiva. É uma maneira mais simbólica de você conectar com algumas questões da sua vida e como você interage com elas, né? Agora, se você não quer astrologia, de fato, você não precisa da astrologia para ter autoconhecimento. Você pode usar outras ferramentas que vão te ajudar. Mas também você não pode invalidar a astrologia falando que ela não serve para isso. Porque você precisa vivenciar a experiência dela primeiro, para que você tenha o fundamento, né? Para que você tenha ali o poder de fala de que você passou por essa experiência e que para você não fez sentido e tá tudo bem. Agora, baseado em preconceito, em achismos, se você não para estudar, se você não procura algo que realmente faça sentido para você ali nesse aspecto, aí de fato não tem pra quê, né? Aí você busca outras ferramentas. Mas realmente a astrologia não precisa, você não precisa da astrologia para poder ter autoconhecimento, mas ela te ajuda nisso também. Importante para ser vivida. Tem algum filósofo, Sim, algum, não lembro quem que exato. falou alguma coisa do tipo assim, né? Tipo, se só temos essa vida, nós temos que cuidar das pessoas que estão à nossa volta, nós temos que fazer aqui e agora o que tem que ser feito, porque não vai acontecer nada depois. Não vamos julgar lá para a vida eterna, né? O Não, momento para a gente sim, ser não faz feliz, sentido. porque Aliás, eu provavelmente não penso que vai ter essa a vida. eternidade deve ser muito chata, principalmente no fim. Você não queria ser imortal, não? Essa é uma questão que às Nem um vezes eu faço para pouquinho, alguns não. colegas ateus, não? Não, não, não. Eu quero viver bastante, sabe? Eu Aham, tenho muito o que fazer ainda. aham. Mas, não, não quero ser imortal.
O Pirula também fala assim que não tem vontade de ser imortal. Outro dia, conversando com o Carlos Ruas, do Um Sábado Qualquer, ele veio aqui no canal também, a gente se parece mais nisso. Eu gostaria de ser imortal, mas aí ele pôs um contraponto assim, não, se a gente pudesse estabelecer assim, ó, vamos viver uns 500 anos, 1000 anos, tá bom, porque a eternidade realmente pode ser entediante, né? E existe uma importância da renovação, né, das pessoas aí, da própria É. evolução e tudo. Imagina se não houvesse a morte, né? A gente Sim, né? não veria evolução da vida se não houvesse a E de morte qualquer também. Então, forma, eu penso assim, é um fato da vida que nós temos que aceitar. é. Não pode Tem ser que ter diferente. peito, né, Ossa, para aceitar isso, pensar assim, a gente é um ser finito. Vou Sim, morrer e não vai ter mais nada assim. mas E eu tem acho que que ter no momento que a gente isso, né? aceita isso, também é muito libertador. A Muito gente bom. para de ter medo. Né? Medo do inferno. É isso. Exato. Tanta Medo do que virá gente. depois. Aham, aquela dúvida, né? E aí, fiz por merecer, eu Exato. não fiz meu lugarzinho lá em cima. O que que vai ser, né? Porque a gente fica muito apegado à teologia. Essa parte aqui eu acho até interessante, gente, porque quando a gente vincula a astrologia com a espiritualidade, muita gente gosta de falar também sobre vidas passadas, né? Vidas passadas e vidas futuras. Eu vejo algumas vertentes que trabalham muito esse ponto, mas não me interessa muito também, não. A questão da finitude, né? Ela é realmente muito importante. Quando você toma autoconhecimento disso, você aprende de fato a lidar com aquilo sem medo. Então, a partir do momento que você toma consciência dessa possibilidade, você preza mais pelo seu tempo, pelas suas escolhas, decisões, e aí fica mais claro, né, até os seus objetivos, o que você faz para alcançar eles. Eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, não. Eu acho que eles estão partindo de uma crença. Eles creem que nada existe depois da morte. É uma crença. Então, eles não são totalmente céticos assim, né? Eles acreditam que não existe. Então, eles. Só que aí eles partem da crença de que a única opção que tem é a morte, né? Porque ela é comprovada, porque ela existe, porque ela é palpável e tudo mais. Mas levantam-se hipóteses, mas e se existisse? Como que seria, né? Que eles já estão pensando sobre como eles lidariam com aquilo. Também faz parte de um autoconhecimento aí. Só que assim, não é o caso aqui, não é o critério que a gente vai analisar, né? Que a gente vai discutir. Mas essa parte de o que aconteceu na sua vida passada, eu costumo falar também que não me interessa. O que me interessa é o que eu posso fazer nessa vida, justamente porque eu sei que ela é finita, porque eu sei que a gente vai morrer, porque eu também não posso garantir, nem pra mim, nem pra ninguém, o que vai acontecer depois da morte. Eu não posso te falar que não existe nada além daqui, como eu também não posso te falar que existe e vai acontecer tal coisa. Então, no mapa, pra mim não faz sentido fazer um mapa pós-morte, do que você vai viver depois que você morrer. Pra mim já não interessa mais, né? Porque a gente não sabe exatamente como funciona do outro lado, se esse outro lado existe, como que seria, enfim. O que me importa é o que a pessoa pode fazer durante a vida dela para ela ter resultado satisfatório, para ela ter uma vida harmônica, para ela viver feliz, para ela viver saudável, né, próspera. Aí tudo bem. Tudo tem a ver com essa vida. Aí até nisso a astrologia também consegue ajudar nesse ponto, né? Mas eu achei interessante esse ponto deles aqui. Cristã, mas vai que é Uhum. um Deus cultuado por um povo lá, né, de uma tribo X, de um vilarejo, e todo mundo se ferra no final das É, contas, são só 200 eleitos isso. ali. Mas só para complementar essa parte de por que eu abandonei a astrologia, foi quando eu me dei conta que o que eu fazia por meio do mapa astral, de sentar e conversar com alguém, eu poderia fazer até melhor sem o mapa. Porque no fim das contas, aquilo que meu pai falou sobre a questão do filtro, teu microfone tá mudo, Matheus. Tá? É só porque eu tava rabiscando aqui, senão ia Sim, ficar um barulhinho chato, às vezes eu tiro mesmo. então, quando meu pai falou daquilo, do filtro, e eu me dei conta que o que valia mesmo, quando eu fazia uma astral de alguém, era sentar e conversar com a pessoa. E muitas vezes a pessoa vinha e queria conversar comigo, queria se desabafar, queria se abrir com alguém. Né? E no final das contas, o mapa só me criava, vamos dizer assim, uma justificativa de haver essa interação entre eu e essa pessoa. Né? Uhum. Então, o que você pode oferecer para alguém, dá para fazer com ou sem uma pastral, com ou sem Exato, porque astrologia. o fato de ouvir alguém sem julgamentos e aconselhar essa pessoa da melhor forma possível para que ela tenha uma vida melhor, isso é uma coisa humana. Uhum. Muito bom. O Everton comentou algo bem parecido sobre as cartas, sobre o Uhum. tarô. Eu vi a live Você chegou a ver a live? bonitinha, eu vi a live, muito boa, muito boa. Não é? Foi legal. Então, Eu, Isso realmente é muito legal. Isso é muito interessante que ela fala. E é onde eu parto também daquele pressuposto de que
a gente não precisa ter as ferramentas que a gente tem para trazer informações para as pessoas. A gente usa as ferramentas para facilitar a comunicação e também para tornar um pouco mais lúdico, né? Então, quando a pessoa, por exemplo, falando de cartas, né? Quando eu pego uma carta e ali tem uma figura, que aquela figura representa algo, ela me dá mais informações para que eu possa trazer para a pessoa reflexões que podem ser úteis para elas. Mas eu posso usar a mesma habilidade que eu tenho de ouvir o outro e dar direcionamentos para o outro sem nenhuma das ferramentas, né? Mas com certeza as ferramentas ajudam e muito, né? Dá continuidade, ajuda também a te direcionar como terapeuta, né? A trazer informações ali que pode ser útil para a pessoa. Só que precisa utilizar de uma forma que realmente funcione, né? Ao invés de usar somente para as crenças. Aí é onde pega muito para a galera aí, porque ainda tem muita crença envolvida no meio, né? É Eu Fala um também me pouco difícil. disso. identifiquei com ele. Olha que legal, que legal. Muitas pessoas falam isso mesmo, que às vezes buscam alguns tipos de serviço que, mesmo não sendo científicos, trazem um bem-estar, trazem alguma coisa assim que um pouco de esperança, um pouco de fui acolhido, Sim. talvez seja por Mas esse caminho é por aqui. isso que as amizades são tão importantes. Nós precisamos de Aham, pessoas que nos acolhem e nos aham, ouvem sem nos julgar. exato, Isso é exato. essencial para o nosso bem-estar. O ser humano é um animal social, Sim, sim. né? Nós Agora, precisamos dos outros. mas isso eu não estou dizendo, gente, só colocar uma vírgula aqui, que tudo bem existirem as pseudociências, elas são inofensivas, porque podem trazer um bem-estar social, de conexão e tudo, porque existem malefícios também, existem alguns riscos. Inclusive, saiu uma matéria, não sei se você viu, Ouça, no ano, deve ter uns 4 anos isso aí, talvez, de uma empresa que estava considerando o mapa astral do candidato para contratar. Olha Sim, que absurdo exato. isso, né? O Isso signo e foi tudo outra isso. coisa que me deixou pensando, o fato de Uhum, que alguém pode usar a questão do signo de uma pessoa para rejeitá-la para um determinado emprego. Quer dizer, aí já né? é meio pesado isso, porque Aham, é um preconceito. Você está sim, julgando a sim. pessoa por uma coisa que, inclusive, ela não teve nenhum domínio. Pausa, 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 pausa. Ah, esse assunto é muito polêmico e polêmico eu gosto. Eu gosto. É porque, assim, quando eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, levantou-se essa possibilidade também. Mas é proibido. Não pode usar, justamente porque causa separatividade, né? Seleção e preconceitos. Só que aí, o que que acontece? Por quê? Porque parte do princípio, do pressuposto de que a astrologia é uma crença, é místico, é esotérico, não tem explicação científica e blá blá blá. Quando a gente faz uma análise, porque eu já fiz processo seletivo também na posição de supervisor, que eu tinha que entender quem eram as pessoas que iam entrar para minha operação e se elas tinham as habilidades específicas que caberiam para a função desejada, né? Então a gente fazia também esse acompanhamento junto com a RH. Ali, a gente estava olhando para a pessoa, entendendo das características dela, baseado no que ela estava contando para a gente. Vamos supor que eu pego um mapa de uma pessoa que tem ali, por exemplo, o Sol no signo de Virgem, um ascendente no signo de Leão e uma Lua no signo de Sagitário. Essas informações, elas podem trazer para mim ali questionamentos para eu entender melhor aquela pessoa, mas não necessariamente para determinar que ela é assim, pronto, acabou. É muito comum, por exemplo, a gente falar que quem é de virgem é organizado, preocupa muito com a higiene, que é isso, que é aquilo, aquilo outro, muito determinista. Neste caso, eu não falaria exatamente que a pessoa é assim, eu questionaria como ela lida com os processos de organização, se ela se considera uma pessoa mais analítica, baseado num arcabouço de informação que eu tenho ali. Mas não para determinar, é para ter mais informações que possam colaborar para o processo. Como que você lida com as suas emoções? Você é uma pessoa que gosta de estudar? Você é uma pessoa que gosta de viajar? O que que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Porque eu preciso entender ali também essas informações. Ou seja, eu não preciso necessariamente do mapa da pessoa para falar sobre isso, para perguntar sobre isso. Mas quando eu pergunto tudo isso, é uma forma de eu identificar aspectos de como a pessoa lida com certos comportamentos, para eu saber se vale a pena ou não. O que tem de muito diferente assim com a astrologia, da forma prática de usar? Teria sim muita diferença quando eu vejo no mapa e eu vejo que a pessoa ali, se eu tenho essa crença, esse viés de interpretação, de que essa pessoa é muito metódica, ela pode ter dificuldade de relacionamento interpessoal,
Se for uma pessoa de Áries, por exemplo, aqui é um ambiente muito calmo, muito tranquilo, não vou contratar essa pessoa porque ela é ariana, e arianos são muito agressivos, são muito impulsivos e blá blá blá. Não é bem assim, tem arianos que não são assim, porque signo não é gente, né? Então a gente precisa entender todo um contexto do mapa, só que ninguém está preparado para isso. Não tem oportunidades para isso. Ninguém para estudar isso e fazer essa correlação, essa análise. É uma paradinha que eu até gostaria de me aprofundar um pouco mais. Se tivesse, por exemplo, alguma faculdade de astrologia, por exemplo, eu iria um pouco mais para esse lado, né? De entender a questão do comportamento baseado na simbologia das coisas, utilizando o mapa como base. Então a gente não vê ninguém fazendo isso, ninguém se dispõe de tempo e energia para estudar algo nesse sentido, para que possa demonstrar ali também que, ó, tem execução aqui, tem aplicabilidade aqui, super funciona, vamos Quer dizer, experimentar? a pessoa Seria nasce em legal. determinada data, ela não tem escolha. E aí você vai Pois julgar a é. pessoa por causa de... Isso aí é horrível. Perigoso, né? Então, até mesmo a É. astrologia, que o pessoal às vezes fala lá no meu Instagram, porque a Uhum, astrologia é uma das pseudociências que eu dou umas cutucadas de vez em quando, né? Aí tem a galera que curte, que segue e fala assim, é só por diversão, Daniel, e tudo. Talvez para essas pessoas não faça mal, mas tem gente sim, que leva a sério e que sim. pode trazer alguma repercussão para a própria vida É, ou para de terceiros também, em função disso, né? Não uhum. dá para a gente menosprezar essa possibilidade, né, Ursa? Não, até porque se a pessoa não toma cuidado e fala alguma coisa muito categórica para alguém, por exemplo, durante um mapa astral, né, aí essa pessoa pode até passar a agir de maneira a concretizar aquilo que o astrólogo falou. A pessoa poderia não desenvolver uma certa característica, né, mas porque alguém falou, ele acaba fazendo isso. Isso vale para o bem ou para o mal. Pois é, esse é um ponto que me leva a uma das últimas questões que eu tenho para te fazer, que é por que a astrologia parece funcionar. Você acha que existe um pouco desse mecanismo? Olha, o meu signo é caracterizado por essas e essas características de personalidade, Olha, tudo. Talvez a pessoa se forçar e tentar desenvolver aquilo. Você acha que tem um pouco disso também? Não sei. eu acho que bom, para começar, a astrologia está presente na vida das pessoas desde muito cedo, né? Desde adolescente, nas revistinhas para adolescente já está lá, astrologia. Então, as pessoas falam em signos. Porque tal signo tem tais características, né? Aí, eu acho que as pessoas tendem, sim, a se identificar. Por exemplo, a pessoa diz, você é de leão, então você é uma pessoa muito, né, sociável, corajosa. Então, ela acaba incorporando essa característica e acaba desenvolvendo isso. Então, ela corresponde ao que se espera dela. Então pode ter um pouco daquele fenômeno da profecia autorrealizadora, né? Sim, Eu vi alguma exatamente. coisa que Uhum. esperam de mim, É, expectativa de mim, é. e vou me comportar de forma a aumentar a chance de eu Uhum, ser desse jeito que eles estão descrevendo. uhum. Pode ter um pouco esse mecanismo, então, que acaba passando essa impressão de que Sim, a astrologia funciona e está prevendo direitinho. O que mais, então? A gente já falou um pouquinho ao longo da live, né? Mas só... Eu preciso comentar um pouco sobre isso aqui, gente, porque eu acho que é importante, tá? Eu não acho que as pessoas se condicionam baseado naquilo que fala para elas sobre os signos. Eu acho que o signo é uma forma da gente observar as coisas para um outro olhar, para um outro ângulo. A astrologia nada mais é do que uma forma de observação das coisas, não uma forma de determinar como elas são. Quando eu olho, por exemplo, eu tenho o signo de Áries, né? Eu tenho o Sol no signo de Áries. Então, poderia dizer que eu sou uma pessoa autoritária, briguenta, uma pessoa violenta, uma pessoa corajosa, uma pessoa isso, isso e isso. Não. Eu vou olhar para esse signo e vou entender qual dessas características realmente eu vejo que eu tenho e vou identificar se isso é bom ou se é ruim, se eu posso potencializar como uma habilidade ou se eu deveria tomar cuidado, né? Se de repente eu não estou muito além. Fez tanta diferença na minha vida que eu melhorei muito como pessoa a partir do momento que eu tomei essa consciência. Eu sempre fui taxado como uma pessoa muito impulsiva, muito imediatista, que eu não sabia esperar, eu queria tudo muito para ontem, e o quanto isso me gerava de ansiedade. Nitidamente, né, astrologicamente falando também, isso é uma característica sim de Áries. Mas vamos lembrar que todo mundo tem essa característica em algum lugar do mapa, de uma forma que pode ser potencializada ou não. Alguém vai interagir com as características de Áries de alguma forma. O que é Áries? Áries é assim a iniciativa. Se você tem capacidade de iniciativa, você está aderindo a Áries. Se você é uma pessoa que toma decisões resolutivas, porque Áries representa a nossa capacidade de ser resolutivo e criativo, é Áries, né? Então eu parei para olhar para o lado um pouco mais desafiador que Áries representa e como eu estava manifestando aquilo na minha vida, para eu poder colocar o pé no chão e falar, pera, não é isso que eu quero. Isso tá impactando as minhas relações, tá impactando na minha forma de lidar com as pessoas.
eu vou tentar dar uma segurada nesse ponto. Ah, faz sentido. Aí eu entendo que isso faz sentido com o meu lado ariano. Mas com o meu lado ariano, mas eu não sou só de Áries. Eu tenho Libra, eu tenho Escorpião, eu tenho Sagitário, eu tenho Capricórnio, tenho Câncer, tenho todo mundo. E você também. Então é como eu lido com aquelas informações em todas as áreas da minha vida, como ela mesma falou, né, das casas astrológicas, que são as áreas da vida que a gente interage. Então eu vou parar para observar e vou entender, não vou condicionar. Não é porque eu tenho o signo de Áries que aí sim eu vou me tornar competitivo, vou me colocar nesse lugar. Não gosto. Eu sou sim competitivo de natureza, eu tenho essa necessidade. Mas eu não gosto porque eu sinto que isso me faz mal, me deixa nervoso. E eu não gosto dessa sensação. Então, não é um condicionamento. Igual ela fala, porque leão é corajoso, leão é engraçado, é animado e blá blá blá. Não necessariamente é por aí. Porque o signo de leão representa a nossa capacidade de reconhecimento. Todo mundo quer ser reconhecido de alguma forma. Eu quero, você quer, todo mundo quer. Mas de que forma? Aonde você quer ser reconhecido? Onde você entende que traz para você uma certa felicidade desse reconhecimento? Então entra um pouco mais nesse sentido também para a gente poder entender o nosso funcionamento e não como nós estamos condicionando. Meio que sintetizar. O que envolve, além disso, em termos de mecanismos, para passar essa ilusão de que a astrologia descreve bem a personalidade, o futuro das pessoas? Ou assim, o que você Eu vê acho mais aí? que eu acho que é basicamente aquilo que a gente já falou. A pessoa tende a se identificar com aqueles aspectos que batem, no caso, que combinam com ela, tende a ignorar o que não bate, mas ela Uhum. também tende a, como eu disse, digamos que eu faça uma previsão, eu digo assim, então época você vai, tipo, ter um grande progresso em alguma coisa. Então, a pessoa, de alguma forma, ela vai se esforçar para desenvolver alguma coisa, e aí, qualquer coisa que aconteça de bom, ela vai interpretar como sendo a realização dessa profecia, Uhum. né? Igual Porque ela está essas esperando coisas. por aquilo, né? Aham. Ó, é um momento de mudanças, é um momento em que É, oportunidades aparecerão, mas agarre uma aí. vez eu tentei fazer conscientemente alguém, fazer isso com alguém e não deu certo. Eu falei para uma pessoa que estava sempre se metendo com algum problema, uma pessoa que parecia que não conseguia ficar quieta, não conseguia, tinha sempre algum problema em andamento, alguma coisa. E eu falei assim, e a pessoa ia passar por um período bem longo, assim, de grande tranquilidade, que não ia ter problema nenhum. Ok? Aí depois de um tempo a pessoa chegou para mim e disse assim, olha, aquilo que você previu não deu certo, foi bem o contrário. Então, existem Deu pessoas que ruim. aquilo foi engraçado. Olha, aproveitando esse gancho aí, Não né? foi real, né? Você conheceu astrólogos que davam pinta de serem charlatões porque você não era uma charlatã, você não estava tentando enganar as pessoas, né? Fora essa brincadeira aí, né? Essa Mas exceção, isso foi uma coisa consciente e não tinha sim, problema nenhum. pontual, mas É, você acreditava na astrologia. Por mais que tivesse, às vezes, sim. algumas dúvidas, você acha que a maioria dos astrólogos acredita nesse Olha, na poder dos época, astros? todos os que eu conheci acreditavam, pelo menos eu sempre percebia isso, que as pessoas com quem eu tive conversas, com astrólogos que eu conheci, acreditavam, né? Beleza. Mas deve haver algum. Eu não conheci, assim, pessoalmente nenhum charlatão. Mas, claro, deve haver, é que a minha experiência nesse ponto é muito limitada, eu não conheci muitos, Entendi. Não né? foi tão. Gente, tem muitos charlatões por aí. Na astrologia, no tarô, tem pessoas famosas que não são astrólogas, mas que falam de signos como se fossem astrólogos e passam previsões para os signos como se fossem pessoas. Tem muitos. E ganha muito dinheiro em cima disso. Então, assim, infelizmente a gente vai ter charlatão em qualquer lugar, né? Qualquer profissão, não só na astrologia. Mas me incomoda muito essa questão de acreditar em astrologia. Não, eu não acredito na astrologia. Eu entendo ela, eu compreendo ela e eu vejo como ela funciona de uma forma prática e objetiva. Não é uma crença que eu tenho que acreditar que o planeta vai mandar raios luminosos para a Terra e aquilo vai me influenciar. Tem nada a ver. Não é sobre isso. Mas sim, tem muitos charlatões e tem muita gente que acredita na astrologia, sim, de fato, como se fosse uma crença, uma doutrina, até mesmo até como uma religião, né? Tão amplo assim de conhecer Não, gente demais a ponto de. é. Porque eu já ouvi algum caso sobre horóscopo, tipo, é uma coisa, tem um cara nada a ver que inventa alguns horóscopos e, né, mas Não, assim, isso também sim. Horóscopo de jornal geralmente é uma coisa assim, que meio quase que um tiro de uma caixinha, várias frases e vamos botar lá, porque é, aí já é o efeito Forer, né, as generalidades que vão se é. aplicar à maior parte de nós, do tipo, olha, você tem algumas coisas a dizer, mas você não coloca para fora. Alguma coisa às vezes te impede de dizer
coisas que estão lá no seu âmago, né? Ah, Mas quem sim, não sim. tem? Quem não tem isso? Sim, Tem sim, alguma coisa, essas descrições são bem gerais, assim, as pessoas se identificam todas, né. né? Você demonstra uma Ai, ai. grande segurança por fora, mas no fundo você é inseguro. Quem não Isso tem algum acontece nível com de todo mundo, insegurança, né? Poxa, todo mundo. ai, gente do céu. É, Então, as coincidências a gente mencionou também, né? Então, tem uhum, alguns mecanismos aí que são bem conhecidos pela psicologia que é, explicam, se não tudo, pelo menos boa parte de por que a astrologia parece fazer sentido. Agora, uhum, moça, queria trazer um tema que está hypado, como dizem hoje em dia, uhum, aí, para você comentar. Recentemente, Lá poucos vem. dias atrás, na verdade, eu vi 2 vídeos da astróloga Aline Macari e do astrólogo Carlos Armit, falando uhum, sobre Eita. a conjunção ali de Olha Marte só com quem ele Plutão pegou. em é, Capricórnio, e que isso tem a ver com guerra, com conflitos, Ucrânia e Rússia, e gente, espera aí que até dia 5 coisas drásticas vão acontecer. E depois de 1, 2 dias que falaram isso, agora o Putin começou realmente a atacar a Ucrânia. E uhum, aí, será que eles previram? Como é que você explica essa descrição que aparentemente acabou se concretizando? Os astros sim. têm ou não têm o poder? E agora? Explica essa, Teia. Olha, quem conhece a política, do Putin, quer dizer, já faz anos que ele tem, na verdade, embala um sonho de poder trazer de volta todos aqueles territórios que faziam parte da União Soviética. Ele é tipo o saudosista do tempo do Império. Então, isso aí não é surpresa, não é surpresa nenhuma, né. Se ele pudesse, ele pegaria de volta todos aqueles territórios que faziam parte da União Soviética. Não é surpresa para todo mundo, de fato. E ele também citou dois nomes aqui que são bem polêmicos para astrologia, porque são pessoas que geralmente quando você vai lá no canal deles, eles estão falando mais de catástrofe mesmo, né? Eles estão falando ali de acontecimentos absurdos que vai acontecer nessa semana, só coisa ruim, não tem nada de bom que acontece, é muito complicado. Eu gosto de olhar, às vezes, algumas informações, igual, por exemplo, eu não sou ateu, não me considero ateu. Eu não sou totalmente cético, né? Eu tenho, sim, meus pontos de ceticismo, de questionamento. Eu me considero muito questionador, muito racional, né? Racionalizo demais as coisas. Só que tem muita coisa que eu não concordo, né? Então eu gosto de acompanhar aqui alguns vídeos do Daniel, justamente porque me fazem pensar de uma lógica, de uma outra perspectiva, né? Tipo, cara, olha só, tem gente que enxerga por esse viés, eu já vejo de uma outra maneira. Eu interajo com isso de uma outra forma, que vai também além da crença. E às vezes sim, interajo com as crenças também. Quando fala sobre essa questão, é engraçado, né? Porque a previsão, ela fala sobre momentos. Eu já falei que a astrologia, ela é um relógio. Então, ela traça pra gente aqui movimentos cíclicos. Durante esse período, existe uma tendência de acontecimento baseado no movimento dos astros. Não são os astros que estão causando isso, porque a astrologia não é sobre causa e efeito. E é isso que eu vejo que o Daniel bate um pouco na tecla, que parece que as pessoas estão buscando muito essa resposta de causa e efeito, ele mesmo espera que isso aconteça e não é bem por aí. Já falei para vocês que a astrologia não é sobre causa e efeito, é sobre correspondência simbólica, né? Então, sim, durante aquele período baseado em outros períodos de acontecimento histórico que aconteceram coisas parecidas, o que a gente pode esperar? Então, baseado nisso que é feita a previsão. Da mesma forma que a inflação, da mesma forma que o mercado financeiro, tudo muito baseado em situações passadas, né? Da mesma maneira a astrologia. Então, olha que interessante. A Ossa falou aí, né? Que todo mundo sabe que o Putin é assim, sem assado, lá, 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 lá. Mas por que que esse comportamento, essa decisão ou esse ataque não veio em qualquer outro momento que não fosse nessa semana que eles estão falando aí? Por que que não foi uma semana antes? Ou por que que não foi um mês depois? Por que que não foi um ano atrás? Foi ali, naquele período. Alguns questionamentos que a gente precisa fazer. Porque, de fato, não é uma novidade para ninguém, a gente já sabia disso. Assim quando foi também a questão daquela causa mundial que teve, né, em 2020, todo mundo sabia que algo iria acontecer naquele aspecto, mas ninguém sabia o que que era. Então, assim, todos os astrólogos já sabiam que algum movimento ali estava chamando bastante atenção, baseado em movimentos passados. Todo mundo achou, de fato, que poderia ser uma terceira guerra mundial ali. Mas foi outra coisa, que de fato teve uma devastação tão grande quanto uma guerra. Então, assim, cada período traz para a gente uma informação que a gente vai analisar baseado em movimentos passados, históricos do que aconteceu, para a gente entender ali possibilidade de funcionamento, mas não quer dizer que aconteça da mesma maneira.
Então eu acho isso muito interessante, apesar de eu não gostar desse tipo de previsão também não. E até a Finlândia, que conseguiu sua independência bem na época da Revolução Russa, ele chegou a mencionar qualquer coisa, que a Finlândia também deveria voltar a ficar sob domínio russo. Então, e depois essas tensões lá na Ucrânia, isso já vem, acho que desde janeiro, dezembro. Eu não sei, mas não é de agora, não foi na última semana que tudo começou. Então, eu acho que dava para prever que as coisas iam escalar. E eu te falo que desde antes dessa guerra começar, eles já estavam falando sobre essa possibilidade, sim. Então eles estão falando desde então. Se vocês entrarem no canal desses dois que eles mencionaram aqui, você vai perceber que lá eles já estavam falando sobre isso já tem muito, muito, muito tempo. Agora, a gente não pode simplesmente entender que é uma pura coincidência falar que, ainda mais dois astrólogos, né? Que essa semana tal acontecimento tende a se desenvolver e realmente o acontecimento se desenvolve como algo tipo místico, esotérico, coincidência. Não, é um estudo feito, né? Baseado em comportamentos que repetem. Porque o que eu vi aqueles dois vídeos, eles estavam simplesmente falando sobre uma análise baseada na realidade dos fatos. Não tem nada de estranho, não tem nada de muito revolucionário em ter previsto. Mas a astrologia é baseado em fatos e acontecimentos, a gente. Pelo amor de Deus, por isso que eu falo, não é místico, esotérico, não é surreal. E parece que eles esperam que seja assim. E eles negam essa questão da astrologia ter essa possibilidade de enxergar as coisas como fatos e acontecimentos. É um fato, é um acontecimento esperado que tende a se desenvolver nesta semana, nesta faixa de tempo, neste momento. Mas não quer dizer que seja místico, esotérico, espiritual e afins. É isso, fatos e acontecimentos. Aquilo. Simples. Mas uma outra coisa que é preciso considerar por exemplo, num dos vídeos eu falava que 2 anos atrás houve essa mesma conjuntura com Marte e Plutão, e aí foi a pandemia que aconteceu. Aí eu fico pensando assim, quer dizer que quando há essa conjuntura, obrigatoriamente vai ter um problema mundial, sempre que há essa conjuntura, né? Essa análise nunca foi feita, que eu saiba. Outra Uhum. coisa, quantos conflitos e problemas que aconteceram sem essa conjuntura de Plutão e Marte? Então, São coisas diferentes, por isso que é simbólico, né? Sim, aconteceu. Aconteceu. E sempre que tiver, vai acontecer. De uma forma diferente. Então, dependendo da perspectiva ali, Marte representa não só armas de fogo, não só guerra, não só rupturas. Ele representa também infecções. É uma questão simbólica. Então, sempre quando tiver alguma coisa relacionada com Marte nesse aspecto aí, sim, a gente vai olhar para o passado para entender o que, que já aconteceu, para saber o que, que pode acontecer. Mas não no sentido literal da coisa. A gente se prepara para algo que pode acontecer, mesmo não sabendo o que é. A mesma coisa, você olha para o céu, tem nuvens carregadas. Você sabe que pode chover, é uma possibilidade ou não. Você vai sair sem guarda-chuva, sem capa, você vai sair despretensioso? Não, você vai se preparar para aquilo, porque pode ser que caia chuva, como também pode ser que não caia, mas a questão é você se preparar para isso. Então, assim, não tô entendendo. é muito fácil você, se não fosse essa conjuntura de Plutão e Marte, eles provavelmente usaria uma outra conjunção que seria Urano com Marte, ou, entende? Qualquer outro planeta que estivesse perto de Marte naquele momento. É É diferente, muito totalmente fácil diferente. você pegar qualquer aspecto planetário e dizer é isso. Ainda mais depois que você tem. Porque existem muitos aspectos planetários, muitos. Uhum. Ainda mais fazer uma análise quando você tem muitas informações sobre o caso. Uma crítica que eu já ouvi sobre essa galera que fala que detecta mentira, fulano mentiu ou não mentiu, dá para saber se ele ia vencer a luta ou não através de suas expressões faciais. A galera faz essas análises muitas vezes depois que eles sabem do resultado, depois que eles têm informações a respeito das pessoas que estão sendo analisadas. Pode até ser, mas não é o caso da astrologia, né? Existem muitas previsões que são bastante assertivas em relação a acontecimentos históricos, acontecimentos de movimentos, igual, por exemplo, coincidência, a gente acabou de ter aí o anúncio do Papa, né? Do novo Papa. E é interessante porque quando a gente olha para o mapa natal dele, ele tem Marte em Leão. Neste momento, a gente está com Marte no signo de Leão. E aí o nome que ele escolheu foi Leão. Marte representa liderança. Ele tem Marte em Leão na casa 10, que é um ponto do mapa que representa representatividade, posicionamento de destaque, né? Um posicionamento de liderança também. E é coincidência? Será?
Não sei, hein? Eu não acredito muito em coincidência, eu prefiro entender que tava no tempo dele das coisas acontecerem, ele entrou neste ciclo. As coisas acontecem dentro do tempo que tem que acontecer. E aí, como que explica isso? Acho que nem a ciência consegue explicar, né? Não sei. Como nesse caso que você falou, né, Ostra? Desde janeiro, mais ou menos, tem muita atenção a respeito de Rússia e Ucrânia. O Putin, um dos vídeos, eles até mencionam isso, um dos astrólogos. Pois é, o Putin já aproximou as tropas ali da fronteira, Isso já então faz já estava tempo que ele está prestes a fazendo. acontecer o negócio, pô. Mas Aí fica fácil. Não, e faz tempo que ele está fazendo isso. Não é de agora isso. Já faz um mês ou mais. Então, não era uma coisa difícil de prever. E sabe outra coisa que eu penso sobre esse caso, não especificamente, mas talvez entre aí também? Quantas vezes astrólogos fazem previsões que são uma furada, né? Mostraram vários, por exemplo, que disseram que 2020 seria um ano muito tranquilo, espetacular para o planeta em vários aspectos, e veio a pandemia, por exemplo. Sim. E às vezes eles fazem lá 30 previsões mais específicas, 2, 3, mais ou menos batem, e é isso que é ressaltado na mídia ou por eles mesmos. Olha como eu tenho esse poder de prever, e se esquece aquele tanto de previsão de coisas que não bateram, né? O viés de confirmação, mais uma vez aí. Então, uma hora alguém também, de tanto falar coisas que vão acontecer, vai acabar acertando uma coisa mais específica. Sim, Não quer uma dizer coisa que... ou outra vai acontecer, obviamente. Então, voltando à questão da pandemia, né? Já que foi citado aqui, é uma coisa que eu tava falando antes, que estourou lá em 2020. Teve uma grande conjunção naquele período, né? Que foi de Saturno com Júpiter, teve Plutão também na história. E aí, essa conjunção, ela não acontece simplesmente assim. Ela demora 20 anos para acontecer. E daquelas condições que de fato aconteceram, né? Demoram mais de 100 anos. Então, analisando nos últimos 100 anos atrás, o que aconteceu? Foi feito, né, uma análise, chegaram lá na época da peste negra, se eu não me engano, da varíola também, né, quando teve a pandemia da varíola, enfim. E aí entende-se que, então era isso mesmo que estava sendo dito. Porque até então, antes de estourar a pandemia, já tinha, sim, astrólogos falando e chamando bastante atenção para esse posicionamento, falando, gente, vamos ter cautela, vamos prestar bastante atenção. Tem muitos perigos vindo por aí que a gente ainda não sabe o que pode ser. Pode ser uma guerra, por exemplo, né? Porque aqueles movimentos indicavam muito desencarnes coletivos. Vou falar dessa forma porque para não dar problema aqui. Então, aquilo significava muitas perdas, muitas finitudes, que geralmente uma guerra causa isso. Mas não foi necessariamente uma guerra, foi uma pandemia que durou muito tempo e a gente sabia também que ia demorar, que era um processo que ia demorar bastante. Por isso também que achou-se que era uma guerra, porque geralmente uma guerra demora, né? Não é tão rápido assim, ainda mais naquela proporção que estava sendo vista. Então, não concordo. Concordo sim que tem pessoas que falam, tipo, uma coisa que eu fico puto de raiva é associar astrologia com religião, principalmente de matriz africana. Associar que, esse ano é o ano de tal orixá porque é o ano de tal signo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. E aí, baseado que tem um negócio aí que o povo agora ama falar, né? Que esse ano é regido pelo planeta tal, sem fundamento nenhum. E aí, com base nisso, coloca um orixá lá também. Gente, não é assim que funciona. Todo ano vai ter posicionamentos desafiadores e posicionamentos favoráveis. Depende do que a gente está analisando. Não tem como a gente falar sobre tudo do mundo. Cada país tem um mapa, cada pessoa tem um mapa, cada situação vai ter um mapa. Então, assim, dá pra gente ter mais ou menos por alto alguns movimentos que são tendências de acontecimentos baseados em repetições de ciclos, né? Que a gente se prepara baseado nisso, mas não dá pra saber de tudo, olhando simplesmente o ano. Esse ano tal planeta vai entrar em tal signo, então vai acontecer tal coisa. Não é assim que funciona, né? Então, partir desta ideia, desse argumento, desta crença, para poder conversar, justificar ou até mesmo descredibilizar a astrologia se torna muito injusto, porque é como se de repente colocasse todo mundo no mesmo balaio, né? Não é assim que funciona, não é desse jeito. Cadê a mãe de Ná? Perdeu a fama? Ela ficou famosa lá atrás e de repente pararam de falar dela, porque provavelmente ela não acertou nada de muito grandioso mais, né? Depois de um tempo e tal. Então acho que tem um pouquinho esse elemento aí Mas não era também que vidente, talvez astrólogo explique um não é pouco a vidente. fama de alguns astrólogos. Fama temporária também, né? Sim. Às vezes a pessoa tem sorte, simplesmente. Sim, às vezes a pessoa tem sorte, mas uma outra coisa que eu quero falar aqui também, que eu quero bater nesse ponto. Astrologia, gente, não é vidência. Ser astrólogo não é ser vidente, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Para você ser astrólogo, você não precisa ser vidente.
Eu não sei se para ser vidente tem que ser astrólogo. Acho que não, né? Porque uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas as pessoas confundem muito isso. Acha que quem é tarólogo é vidente, vai ver minha vida, vai ver o futuro. Que ânsia é essa que vocês têm de ver futuro? Por que vocês não observam o presente? Por que vocês não observam as possibilidades de acontecimentos baseado no que tá rolando agora? Tomar consciência, então, porque partem muito desse lugar de que a astrologia é para ler futuro, é para ver futuro, é para falar de pessoa. Calma, tem vários tipos, vamos conhecer um pouco mais, né? Vamos aprofundar um pouco mais, porque Mãe de Ná com astrologia não tem nada a ver com nada consta. Márcia Sensitiva com astrologia não tem nada a ver com nada consta. Mas vão chamar de astrologia porque fala de signos, né? E aí é onde eu falo que queima bastante essa questão astrológica, porque não é levado a sério por alguns profissionais que a gente até considera também aí como. É, Ter dito é. alguma coisa que, né, ok, deu certo. Né? O Só próprio que, né? Nicolas Neuromágico, um amigo meu, não sei se você conhece o canal dele, mas ele fala muito sobre charlatões na religião, nas pseudociências e tal. E ele fez uma coisa assim: olha, vou fazer aqui 10 previsões sobre o ano que vem. Eu sou um neuromédium, não lembro, que ele brincou alguma coisa assim, neurovidente agora, e ele já acertou umas 3 das 10 que ele falou. E ele falou assim, de forma, algumas até um pouco específicas, alguma coisa sobre o Silvio Santos, alguma coisa sobre uma cantora sertaneja. Teve alguma coisa até assim, sabe, que acabou morrendo. O Antônio Miranda, colega nosso também, que tem um canal de ateísmo, fez algo parecido que acabou acertando também. Eu acho que o dele foi o caso da cantora sertaneja que morreu. Então, assim, pessoas que não têm poder nenhum. Eu posso aqui falar 10 coisas. Olha, vai ter um problema neste ano com um jogador de futebol que vai sensibilizar a gente. Aguarde. E um político vai nos surpreender positivamente, viu? Vai trazer alegria pro povo aí. Então, assim, posso Sim, começar a falar mas é algumas que, coisas que... tipo, entre tantos políticos que existem, entre tantos jogadores de futebol que existem, tantas cantoras sertanejas que existem, tipo, um que o outro vai corresponder a essa previsão, de alguma Exato, forma. E se não exato. acontecer, então A gente ignora. esquece, ignora, Esquece. a gente esquece. Não se fala mais disso. Moça, pra gente finalizar esse papo, me conta assim, você Hum, vê alguma coisa de positiva na sua trajetória na astrologia? Porque esse quadro Testemunho Cético, eu recebo tanto pessoas que tiveram uma passagem pelas pseudociências, como o seu uhum. caso na astrologia, e também pessoas que passaram por uma religião e saíram. E a ideia não é simplesmente descer além e falar que, olha, tudo isso aqui é ruim, né? Mas pode ter alguma coisinha positiva, alguma coisa boa. Não necessariamente tem, tá? Mas assim, pode ter, até para fazer um contraponto, assim, que de repente... Olha, eu acho Ah, assim, isso vai muito da pessoa. Assim como cada pessoa vai ter um Deus que corresponde, vamos dizer assim, àquilo que ela idealiza, então uma pessoa gentil vai ter um Deus gentil, uma pessoa raivosa vai ter um Deus raivoso, quer dizer, muito, vai dar muito da pessoa. Eu comecei querendo saber mais sobre mim mesma. Então, a astrologia me ajudou nisso, ela me ajudou a realmente olhar para dentro de mim, né? Primeiro com a ajuda dos livros e do mapa, mas isso continuou depois. Eu continuei tentando saber mais sobre mim e me analisando, olhando para dentro de mim, reconhecendo os meus próprios sentimentos, né? E isso é uma coisa que vale muito, saber se ver de aham. fora, né? Essa capacidade é uma coisa que as pessoas precisam desenvolver, porque essa honestidade que a gente tem com a gente mesmo é que possibilita que a gente reconheça quando está errado e mude. É aquilo que eu falo pra vocês, né? Vocês não precisam necessariamente da astrologia para alcançar o autoconhecimento, mas a astrologia pode te ajudar nesse ponto, porque o ponto central aqui é você se conhecer e saber como lidar com algumas questões, para pelo menos tentar ter uma vida mais harmônica e lidar com o seu meio de uma forma harmônica também, né? Mais consciente, mais saudável. Então, por que não, né? É pensar um pouco sobre isso também, que vai além desse negócio de ver futuro, pelo amor de Deus. E essa capacidade de reconhecer que está errado e mudar é difícil, mas ela é ultra necessária, né? Dói, é Aham, doloroso, mas é muito necessário. Então, sim. isso foi uma coisa que eu aprendi, a olhar para dentro de mim. Uhum. A outra coisa é que, como eu passei por toda essa busca e acreditei em tantas coisas, hoje eu não julgo ninguém. Quando a pessoa fala que acredita em energias e isso, aquilo, eu nunca interfiro, eu nunca falo que Será que bobagem, eu nunca não? julgo ninguém pelas suas crenças, porque eu entendo, porque eu sei que eu já passei por isso. E muitas vezes eu vejo que a pessoa tem aquela crença, mas é uma coisa benigna mesmo, que não atrapalha a vida dela, não faz com que a vida dela seja pior, então eu deixo quieto. Quando eu percebo que a pessoa tem uma crença destrutiva, é que eu falo alguma coisa. Aí eu sou capaz de dizer algo como: se realmente existe um Deus, eu não acho que ele quer que a gente seja infeliz. Sabe? Então eu sou capaz de amenizar e não negar, dizer, Deus não existe. Não. Mas se existe realmente, será que ele quer isso? Será que é assim? Então, eu faço a pessoa pensar.
É tipo que a pessoa poderia ser diferente, né? Show. A gente não É, tem que ficar o tempo inteiro tentando convencer o outro a acreditar ou desacreditar como a gente, né, Ossa? A gente tem que respeitar exato. as escolhas, a liberdade de cada um para ter sua fé, para É, acreditar na é. astrologia e tudo. Mas é importante ter gente, fazendo um contraponto aí, que aponte as falácias e até mesmo os Claro. perigos das Eu pseudociências posso da até própria falar, religião, de alguma né? coisa tipo assim: "Olha, eu não acho que isso aí funcione", mas, tipo, de leve também. Uhum, uhum. Falo isso assim. É, ali Agora, uma coisa sim, no fala. tete a tete, né, ali com pessoas individuais, é isso mesmo, né? Não vou Sim. encher o saco de ninguém. Agora, se você quer questionar, de repente desenvolver um pensamento crítico, conhecer Uhum. contrapontos a respeito do que você É. acredita, tem Mas eu sempre revistas, acho que canais por aí e tudo, né? sempre acho que tem que ser de uma maneira bastante gentil, para não afastar a Sim, pessoa, sim, né. É sim. melhor ganhar a pessoa do que ganhar a discussão. É, É. é. Mas uma coisa que eu acho também que é uma coisa que eu recomendo, eu queria deixar essa última recomendação para as pessoas: não busquem respostas fáceis, sabe. O o conhecimento de verdade lhe dá trabalho. Tem que estudar, tem que procurar respostas, tem que procurar em vários lugares, tem que procurar conhecimentos em várias, vertentes, para chegar à sua própria conclusão. Então, respostas fáceis quase sempre são erradas. Então isso é uma coisa que eu recomendo, que a pessoa e É, também que a pessoa nunca pense que ela sabe tudo. Eu mesma, eu não sei tudo ainda, né, ainda tenho muita coisa para saber. E eu acho que é isso que exato. torna a vida fascinante, é sempre ter Uhum. mais para descobrir. Nunca vai Agora, eu saber acho que são tudo. poucas pessoas que conseguem tolerar essas lacunas de Ah, sim. conhecimento, né? Porque a gente reconhecer a nossa limitação cognitiva, o que a gente sabe sobre o mundo, reconhecer que a gente é falível, que a gente pode estar errado em vários pontos, que a gente não sabe a maioria das coisas sobre a vida, sobre o mundo, pode ser difícil, né? Talvez Eu conforte um acho pouco a. tem razão, acho que a parte mais difícil mesmo é admitir que a gente não sabe. É. Admitir que, possivelmente nós nunca vamos ter resposta para aquilo. Eu tive uma angústia quando eu percebi isso, que tem coisas que são incognoscíveis, né? Que não vai É, dar, a e eu gente é acho que limitado ao nosso cérebro de primata, pra gente sim, conversa, agora eu acho que aceitar isso e conviver com isso também é essencial para a gente viver em paz, né? Uma né. questão de maturidade intelectual até, e pode trazer a paz que os céticos prometiam lá na antiguidade, né? A gente Sim. conseguir lidar bem com o não saber mesmo, que Uhum. todo conhecimento é questionável. Obviamente, né, isso não quer dizer que vale questionar qualquer coisa e tudo bem, porque existem questionamentos que são meio negacionistas, né? Assim, que são irrazoáveis, né? Mas, É, obviamente, né? por Não isso sei que se eu eu digo fui que a claro com o que pessoa eu quero precisa dizer. buscar respostas e conhecimentos em vários lugares, várias vertentes. É. Leia inclusive aquilo com que não concorda. Eu faço Inclusive vocês, queridos. Inclusive vocês, busquem outras vertentes de astrologia, que vocês estão pautando muito baseado na astrologia natal e tem outras por aí que de repente pode ser interessante. É um conselho que vale pra vocês também, né? isso às vezes. Sim, sim. Eu leio a coluna de pessoas que eu sei que vão escrever exatamente, o contrário do que eu penso, né. Uhum. E eu E tem muita gente leio boa, né? Entre também, aqueles também. grupos que pensam diferente Uhum, da gente, tem muita gente boa. Eu já trouxe pastores aqui para conversar que são uhum, fantásticos. E uhum. tudo bem, né? A gente compartilha de várias coisas e às vezes a gente se parece mais do que a gente achava, né? Porque preconceito às vezes bate Porque ali, né? no final das contas, pessoas são pessoas, nós somos todos É, humanos, e o ser humano compartilha de características em comum que independem de crenças. é, é. Isso aí. A Maria das Dores mandou aqui um superchat, falou assim: Uhum. Nossa, não sou astróloga, mas posso apostar que o capitalismo está apodrecendo e vamos derrubá-lo. Ou ele nos extinguirá. Então, já trouxe a reflexão. Aqui já foi pro outro lado, né? Mas já tá bem no finalzinho, já deu aqui quase 2 horas aí de reação. Eu acho que o que eles tinham pra falar de astrologia e sobre essa questão de cética, questionamentos e argumentos, eles já fizeram. Não esperava que eu fosse finalizar esse vídeo aqui aplaudindo a Ossa. Pois é, eu concordo com ela nesse ponto de que é importante você procurar resposta em outras vertentes, em outros lugares, mais de um lugar, outras fontes, né? Para que você tenha repertório, principalmente e uma base de conhecimento que pode ser satisfatória aí para você também. E super concordo com o que ela fala sobre respostas prontas. Parem de buscar resposta pronta. Essa mania que o povo tem de que, ele gosta de mim, eu vou casar, eu vou encontrar o amor da minha vida. Eu vou falar para vocês uma coisa bem sincera. Eu não acredito em ex-astrólogos, em ex-tarólogo, mas se tem uma coisa que me desanima muito ao ponto de querer fazer eu largar tudo para fazer outra coisa, é isso. Gente que procura o nosso trabalho de uma forma muito superficial para não assumir certa responsabilidade que cabe à pessoa a assumir. E também muito baseado em crença. Então, se algum dia, por acaso, eu chegar a desistir de astrologia ou de tarô, é porque eu cansei de lidar com esse tipo de comportamento. Eu cansei de ficar
trazendo para as pessoas, né, querendo trazer para as pessoas a consciência, porque quando eu faço isso, é natural que a astrologia, ela para algumas pessoas perde um pouco a graça. O tarô também perde um pouco a graça, porque as pessoas gostam dessa parte mais mística, espiritual, magística, que não tem muita explicação. As pessoas gostam, mas infelizmente eu não tô aqui para agradar todo mundo. Então, às vezes eu prefiro parar de fazer aquilo que eu faço, mesmo que eu sei que entrega um serviço de qualidade, do que fazer só para agradar outra pessoa aí, que para mim não vai fazer sentido nenhum, certo? Então é isso, obrigado para você que me acompanhou até aqui, espero que tenha gostado dessa reação. Eu sei que é um vídeo bem longo, mas deixa aí seu comentário, me fala o que você achou, qual é a sua percepção de tudo isso, né? Como que você vê toda essa questão aqui. E se você quiser também, traga para mim sugestões para que eu possa reagir outros vídeos, inclusive mais curtos, né? Porque aqui foi uma entrevista de 1 hora e 6 minutos, mas com a gente aqui, como eu tenho comentários, chegamos a 2 horas. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez aí. E deixe seu like, comenta aí e manda pra galera aí que você acha que de repente possa agregar essa reação, esse vídeo e essas reflexões que a gente fez aqui. Estou aberto a diálogo também, caso você queira trocar uma ideia. Beleza? Um beijo. Até a próxima, até qualquer hora. Fui!